Vamos esperar o pessoal entrar pra gente ver como que tá aí, se o áudio tá tranquilo, e aí a gente começa a falar um pouquinho com vocês sobre treinamento de basquete cadeira de rodas em casa e também sobre treinamento para jovens atletas. Os que já estão entrando aí, se puder me dar um retorno, se estão conseguindo me ouvir, se tá tudo tranquilo, o som tá bacana, e aí a gente já começa a falar um pouquinho mais com vocês. Fala, professor Marcos, doutor Marcos, na verdade, né? Um abraço. Tá me ouvindo tranquilo aí, aproveitando que você mandou uma mensagem? Vou esperar mais uns minutinhos e aí a gente começa a falar um pouquinho. 2 minutinhos e a gente começa a falar sobre treinamento de basquete cadeira de rodas. Pessoal, eu vou começar fazendo uma breve apresentação só para vocês que ainda não me conhecem ou ainda não tiveram contato com o trabalho que eu tenho aqui em Patos de Minas, só para vocês me conhecerem um pouquinho. E aí depois a gente vai conversando. Se quiserem mandar mensagens aí, um abraço já. Se quiserem ir mandando mensagens aí, e eu vou tentando interagir com vocês enquanto eu falo, e aí a gente vai conversando, tá? Pessoal, meu nome é Hugo Vinícius, eu sou treinador de basquete em cadeira de rodas há uns 3 anos, mais ou menos. Comecei como estagiário aqui na PP, um momento de muito aprendizado, onde eu desenvolvi muito, vamos dizer, conhecimento, aprendi muito com várias pessoas, Agrado, Gadim. Depois tive a oportunidade de trabalhar com o professor William, também foi excepcional. E aí nesse caminho a gente vem encontrando boas pessoas que vão dando ajudas pra gente, ensinamentos. E eu sempre gosto de falar que o importante é a gente sempre absorver o que as pessoas têm de positivo para nos entregar, né? Então, o professor Josias, depois a professora Ana Cardoso, aprendi muito com a professora Ana, um respeito muito grande, um carinho muito grande por ela. Professora Cris, professor Sileno. E aí a gente foi construindo e hoje eu lido com a equipe principal aqui de Patos, com a equipe da PP, que a gente disputou o ano passado a primeira divisão e tudo mais, né? Eu formei em Educação Física, sou formado em 2016 ou 17, se eu não me engano. Depois disso, fui fazer uma pós-graduação na área de treinamento na Federal de Minas Gerais, na UFMG, que foi onde eu comecei a aprender algumas coisas muito interessantes sobre treinamento, sobre musculação, e, e aí eu comecei a implantar isso na nossa equipe. Inclusive, muitas das coisas que eu aprendi foram faladas ontem pelo Marcão aqui na área da fisioterapia, da prevenção. Eu vou falar um pouquinho sobre hoje também. E a gente vai trocando uma ideia. Então, o que eu resolvi, que eu planejei aqui para falar com vocês? A gente está passando por um momento muito complicado, nesse momento de pandemia, em que a gente não está tendo disponibilidade de quadra para treinar, a gente não está tendo disponibilidade de ter contato para ter um treinamento. Então a gente tem que tentar se virar, vamos dizer assim, e treinar em casa.
A solução que a gente tem é treinar em casa, porque as competições muito provavelmente vão ser um período mais curto. Que sentido de mais curto? Se a gente perder até o meio do ano aí, mais ou menos, de treinamento, e tiver que compensar o calendário anual de competições até o final do ano, a gente vai ter 2, 3, 4 meses para treinar para uma competição. Então a gente precisa manter, os atletas precisam manter o físico, precisa manter o psicológico, que é muito importante, para quando voltar esses treinamentos, a gente que é técnico já ter os atletas com um nível básico e não precisar voltar como se a gente estivesse fazendo uma pré-temporada, né? Então esse é o mais importante para a gente começar a conversar. O que eu sempre falo com os meninos aqui e que a gente tem que fazer de treinamento hoje dentro de casa. Na nossa área de educação física, a gente tem alguns componentes das capacidades físicas. Então, a gente tem várias coisas a ser aprimoradas no nosso corpo. Então, a gente vai ter lá questão de força, resistência, flexibilidade, e vários outros, coordenação motora, aspectos psicológicos, que a gente vai ter para treinar, para fazer de treinamento. E aí eu vou citar mais ou menos que seria um treinamento bacana, algumas coisas importantes da gente levar em consideração para a gente fazer em casa. Então, sempre, hoje eu estava até assistindo o vídeo do Anderson lá do Kings, que a Ana passou um treino para eles, e eles estão divulgando. Cara, início de treino, o atleta precisa ter aquecimento. Eu falo muito com os meninos, eles chegam no treino já quer bater bola, já quer tocar cadeira. Não, vamos fazer um aquecimento. E aí o Marcão também vai concordar. É uma prevenção de lesão, é uma forma da gente preparar o nosso organismo, dos atletas prepararem o organismo para fazer aquele exercício, aquele treino, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente fazer esse aquecimento. Então, aquecimento das articulações, ombro principalmente, articulação do ombro, é, que é a mais usada no basquete cadeira de rodas. Fazer um aquecimento bem feito, um momento ali de uns 10, 15 minutos de aquecimento, para o seu corpo estar preparado para o que vai vir de treinamento, tá? Depois, eu sempre começo o treino por algumas questões fisiológicas. Tô vendo aqui as perguntas do Mário Belo, depois eu vou responder essas perguntas, Mário. Então, depois a gente vai ter aí uma questão fisiológica, eu sempre trabalho com os meninos força. Por que eu trabalho de força? Porque a força, hoje no basquete cadeira de rodas, quando a gente leva em consideração, o atleta ele dá pequenos picos de corrida na quadra, onde ele desenvolve uma grande potência, uma grande força para arremesso e tudo que envolve os movimentos do basquete, né? O que a gente tem de treinamento de força hoje que dá para fazer em casa? Então eu anotei aqui, eu vou lendo aqui do ladinho aqui para passar para vocês. Para quem tem cadeira de rodas em casa, cadeira de jogo, quem tem cadeira de jogo, amarra um elástico lá na cadeira e vai fazer força. Então faz remada, 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 remada. Coisa ali de 1 minuto fazendo 5 vezes. Fazer força realmente, é um treino de força. É importante. Então você vai manter-se sempre com muito cuidado para não passar do limite. Às vezes tem atleta que quer treinar mais do que tem necessidade, às vezes passa do limite. Então bota um elástico ali na cadeira e vai fazer força. Isso quem tem cadeira de jogo em casa nesse momento de quarentena, certo? Vitor chegando aí na live também, um abraço. Depois a gente tem aqueles atletas que moram junto e que ainda estão juntos. Uma coisa a se fazer também um treinamento muito bacana de força é o famoso cabo de guerra. Às vezes não conhece por esse nome, mas bico de cadeira com bico de cadeira e é fazer força. Guilherme Johnny também foi meu professor. Então, fazer força, bico de cadeira com bico de cadeira, e faz força na cadeira, tentando empurrar um ao outro. É um trabalho de força, trabalhando, é claro, específico para o toque de cadeira, mas é um trabalho de força. Em casa, a gente não vai conseguir ter um treinamento completo. Isso é fato, porque a gente não tem a mesma estrutura que a gente tem no centro de treinamento. Mas a gente consegue fazer várias coisas que vai nos ajudar nesse retorno depois dessa pandemia, tá? Então, eu não tenho um companheiro, faz força contra a parede, também é muito bacana. Isso tudo a gente vai
vai trabalhando um pouquinho de força. Se a gente não tem esses equipamentos, se a gente não tem cadeira pessoal, cadeira de jogo, perdão, ou eu não sou cadeirante, sou amputado e não estou com a cadeira em casa, a gente tem outras coisas que a gente pode usar. Então, elástico, fazer trabalhos de fortalecimento com elástico. Eu não tenho um elástico, garrafa PET, garrafa de amaciante, tudo que você conseguir colocar um peso para executar os exercícios. E é claro que sempre com o auxílio de um professor. Então, pede o professor da sua equipe, pede para mim, pede para algum professor para te passar esse treino e vai trocando uma ideia para ser algo mais seguro para o atleta, tá? Depois eu vou falar algumas coisas mais específicas nisso. Então aí, outra coisa muito bacana que a gente pode usar em casa é toalha. Duas pessoas, uma segura a toalha, fazendo força, e a outra vai fazer o exercício como se fosse um cabo lá na musculação. Isso também dá pra gente fazer, faz em dupla aí com esposa, marido, filho, quem quer que seja que esteja próximo, também dá pra gente fazer esses exercícios aí. E aí eu vou falar com vocês algumas coisas que são. Perdão que eu vou respirar. Algumas coisas que são importantes, algumas musculaturas que são importantes a gente trabalhar, e vou explicar um pouquinho do porquê que são as musculaturas que eu tenho como foco nos treinamentos de musculação. Sandley, um abraço. Nos treinamentos de musculação lá da equipe de Patos, daqui de Patos, né? Tô aqui. O primeiro que eu considero um dos principais grupos musculares para a gente trabalhar é a musculatura do tríceps. Por que a musculatura do tríceps? Todo movimento de cadeira, de toque de cadeira para frente, no caso, ele é realizado com força de peitoral e tríceps, principalmente, além do ombro. Então é muito bacana a gente fazer um fortalecimento de tríceps. Então quem tem elástico em casa, o Marcos até passou uns exercícios ontem, eu olhei lá por alto, não lembro se tem algum de tríceps. É muito bacana a gente fazer o quê? Faz com elástico, tríceps, força para baixo. Tríceps Tesla, muito bacana de fazer. Pode colocar preso em algum lugar e fazer o famoso tríceps coice lá para trás. Exercício de tríceps. E aí as séries, as repetições, isso é individual e é interessante que vocês tenham um acompanhamento do professor para prescrever a quantidade que cada um vai fazer. Mas sempre colocando uma intensidade ali. Não dá para a gente fazer pensando que a gente está falando com atletas, não dá para a gente pensar em fazer subtreinamento. Então você precisa treinar, precisa fazer força. Então sempre coloca uma intensidade ali que você sinta que você está se cansando, tá uma intensidade bacana para você. Se você não tem como ter contato com o professor, nem virtual, digamos assim, né? Então fazer um trabalho de tríceps, por quê? Vai ajudar lá na mecânica do arremesso. Então na hora de jogar a bola para cima, a gente vai usar a tríceps. Embora a gente tenha alguns artigos científicos que foram feitos nos Estados Unidos, principalmente, que demonstram que no basquete cadeira de rodas, o principal músculo motor do arremesso não é o tríceps, igual é no basquete andante, e sim o peitoral, devido às lesões, a questão de tronco. Eu posso até disponibilizar esse artigo depois. O principal músculo que faz força no ato de arremesso do basquete em cadeira de rodas é o peitoral. A gente vê atletas de grande nível, Estados Unidos, Inglaterra, que tem o peitoral muito desenvolvido. Então pode ser uma correlação com isso, essa força de peitoral para esses atletas. Mas o tríceps ele vai ajudar no toque de cadeira, força de toque, força de arremesso. Então é muito importante a gente trabalhar essa musculatura, tá? Outra musculatura importante, e aí eu vou falar um pouquinho no que o Marcos falou ontem também de prevenção de lesão, é a questão dos músculos dorsais, né? Quando eu falo músculos dorsais, tem a grande dorsal, tem o trapézio, o romboide, outros músculos ali das costas, mas tem um grupo muito importante que a gente por muitas vezes desconsidera eles, que são os romboides e os trapézios. E a gente considera esse músculo, acaba que eles ficam sendo menos utilizados e menos treinados normalmente, e hoje é comprovado também, tem vários artigos que falam sobre isso, que ele é um dos músculos, esse grupamento de músculos, né, romboide e trapézio, é um dos músculos que mais interferem na articulação tanto da escápula
nos movimentos da escápula, que está lá nas costas, quanto do ombro. Então, é muito importante para os atletas de basquete de cadeira de rodas trabalhar essa musculatura de romboide e trapézio. O Marcos falou isso ontem também, eu lembro. Para quem não estava aí ontem, o Marcos é um fisioterapeuta que falou ontem aqui no BCR Brasil. Então, como que a gente trabalha essa musculatura do romboide? Basicamente, fazendo remadas, tá? Então, remada lá, pega o elástico, faz a remada lá para trás, puxada. Só que a gente precisa tomar um cuidado muito grande na forma de execução desse exercício. Por quê? Porque não é apenas você fazer a remada. Você precisa fechar a escápula lá nas costas. Então, imagina que lá onde está sua coluna, no meio das costas lá, aqui está sua coluna, no meio das costas, você quer fechar o que está ali em volta nas costas. Então, dá aquela fechada lá atrás para você trabalhar esses músculos romboides, que hoje é demonstrado pela literatura que é um dos principais músculos que trabalham na estabilização do ombro, na estabilização da escápula, tá? Então a gente tem que fazer esse fortalecimento. Então em casa, vamos fazer. Antes de eu terminar o raciocínio, deixa eu só ler aqui. Parabéns pelas dicas, professor. Teria como indicar algum para peitoral nessa situação de nós atletas treinar bem em casa? Vou falar, Anderson. Vou falar das costas agora e o próximo é peitoral, tá? Vou falar agora. Então, para casa, seria interessante a gente pegar esse elástico aí e fazer muita remada, tá? Muita puxada, prende em cima de alguma coisa, ali onde que normalmente coloca um varal para estender roupa e faz puxada. Quem conseguir fazer barra é extremamente bom também, tá? Então tem todos esses exercícios que é possível. Nesse momento, gente, é criatividade. Para treinar em casa, sem muito equipamento, precisa de criatividade, elástico, e aí entender do treinamento, pedir ajuda para um professor, e aí a gente vai fazendo. Outra musculatura que a gente colocou aqui, que foi o que o Anderson pediu, a musculatura do peitoral. Então é muito importante a gente fortalecer esse peitoral, igual eu falei. No toque de cadeira, o peitoral é um músculo muito recrutado. Então o peitoral é quem faz esse movimento de empurrar, igual para aqueles que têm costume de treinar lá na musculação. O supino, no caso, né? É o que trabalha peitoral, então esse movimento de empurrar, tá? Então no toque de cadeira, quando vocês vão tocar a cadeira para frente, vocês estão empurrando, então é um trabalho de peitoral e tríceps principalmente. É claro que tem ombro, mas os principais são peitoral e tríceps. E aí, como que a gente vai treinar isso em casa? E complementando também no arremesso, igual eu falei, os grandes atletas, foi demonstrado por alguns artigos que o principal, eu estou falando isso porque a minha pesquisa no FMG foi sobre isso, sobre o arremesso, o principal grupo muscular no arremesso de basquete em cadeira de rodas, não de basquete convencional, basquete andante, o basquete cadeira de rodas é o músculo peitoral, tá? Por quê? Porque tem uma tendência de atletas, Anderson, se eu não me engano, deve ser 0,2, 2,5, dos atletas de classe mais baixa empurrarem mais a bola em vez de lançarem mais a bola, como é feito no basquete convencional, tá? Então isso foi demonstrado lá nos estudos. Então é muito importante a gente ter um peitoral forte para ajudar também nesse arremesso, principalmente os atletas de classe mais baixa e 3 para baixo. Como que a gente vai fazer isso dentro de casa? Para quem não tem exercício, quem não tem equipamento, zero equipamento, o mais fácil para a gente trabalhar peitoral, flexão. Então, flexão de braço, tá? Para os que conseguem, eu sei que tem atleta que devido à classificação e à lesão não conseguem fazer flexão, mas a gente precisa adaptar e fazer flexão. Então, aqueles que conseguem, flexão de braço, um ótimo exercício peitoral e tríceps, tá? Muito bom para a gente treinar em casa. Se a gente já tem um pouquinho mais de equipamento, um elástico, por exemplo, a gente pode colocar esse elástico. Eu não tenho um elástico aqui, mas eu tenho um cabo de celular. Vou utilizar como se fosse um elástico. Prender esse elástico nas costas, tá? Não vai dar para ver na câmera, mas prende esse elástico lá nas costas e faz como se estivesse fazendo o tríceps. Quando você estiver lá com o elástico, ele não vai sair igual saiu aqui, né? Mas aí você faz o movimento lá de como se estivesse fazendo um supino mesmo no chão, se você tiver o elástico, né? Claro. Outro movimento, o nosso peitoral, ele também realiza aquele movimento que na academia a gente chama de pec deck, que é o movimento de fechar para dentro aqui, ó. Então aquele movimento de você fechar
o punho para dentro de adução, né? Ele faz esse movimento. Então, se a gente colocar um elástico na parede ou na porta, em algum lugar fixo, a gente consegue fazer essa puxada, tá, Anderson? Então, você consegue trabalhar o peitoral como se fosse lá na academia, tá? Outro movimento. Ah, eu não tenho elástico, então tô sem elástico, preciso ainda trabalhar meu peitoral. Garrafa PET, então segurei garrafa PET na mão, vou lá fazer meu exercício com garrafa PET. Isso pensando, claro que a gente tem que levar em consideração a classificação funcional de cada atleta. Então tem atletas que vão conseguir com mais facilidade, alguns vão ter que adaptar mais o exercício, mas cada um conhece a sua limitação e vai saber como fazer, né? Mas é muito importante esse trabalho de fortalecimento peitoral e trabalhar também, às vezes, movimentos específicos. Então, se eu tenho um elástico, coloca o elástico na mão e faz um movimento como se a gente estivesse remando cadeira, faz um movimento como se a gente estivesse arremessando a bola. Por quê? Porque o elástico, normalmente, ele vai ser mais leve do que a musculação. Tá? É claro que tem como da gente colocar altas intensidades com o elástico, mas ele normalmente vai ser mais leve do que na musculação. Então dá pra gente trabalhar esses movimentos mais específicos sem perder a técnica. Não adianta eu querer fazer força para arremessar, mas fazer um movimento errado com o elástico simplesmente por fazer força. O atleta ele tem que treinar o mais próximo da sua realidade. Então, se o seu arremesso é assim, você tem que treinar com o elástico na mão, fazendo esse mesmo movimento. Não adianta você fazer para cima de qualquer jeito, porque vai acabar que você vai prejudicar seu movimento de arremesso quando você voltar nos treinos, certo? Então, aí estão alguns exercícios para peitoral, outros exercícios para peitoral que a gente pode fazer não apenas para peitoral, tem uma divergência muito grande no meio acadêmico, mas exercício de você deita, coloca um peso nas mãos e vai subir e descer esse peso, deitado, tá? Deitado na cama. Vai trabalhar um pouco ali de peitoral, tá? Vitor aí, eu acho que é o João Vitor, nosso mais novo atleta aqui de Patos, né? Que fez uma pergunta. Professor, tem como você indicar alguns jogos pra gente que está em casa aprender mais? João, eu vou falar sobre essa questão mais na frente e aí eu te falo aí, beleza? Então, continuando esse trabalho de peitoral, Anderson, depois me dá um joinha aí se tiver ficado esclarecido para você. Se precisar também, pode mandar mensagem, manda lá no WhatsApp que eu ajudo, passo outros exercícios aqui pra gente não ficar muito longo na live e às vezes ficar falando sempre do mesmo assunto. Outra musculatura importante da gente trabalhar, que eu coloquei aqui, são os músculos do abdômen. Ah, mas eu sou 1.1, eu não tenho força de tronco, mas alguma coisa ali para trabalhar você vai ter. Então, fazendo a sua condição de limitação, mas trabalhar essa força de abdômen. Ponto 4, 4,5, alguns 3, 3,5, que tem força de tronco, fazer muito abdominal. Então, abdominal normal, curtinho. Se conseguir fazer alguns outros tipos de abdominal, prancha lateral, os que conseguem, excelente. Dá para fazer em casa, sem material. Ah, eu faço abdominal, mas o abdominal já está muito leve para mim. Coloca uma garrafa PET na mão, vai fazer com garrafa PET, aumenta o tempo ali que você faz, aumenta as repetições, mas é muito importante trabalhar o abdômen. Por quê? Porque o abdômen ajuda a estabilizar na hora do arremesso, o abdômen ajuda a estabilizar na hora de um contato com o adversário. Então eu estou subindo para a bandeja. Se eu não tenho força de abdômen e eu levo uma trombada, eu perco meu abdômen e eu não consigo jogar a bola na cesta. Por quê? Porque eu vou perder minha estabilidade de tronco. Se eu já tenho um pouquinho mais de força, é claro, lembrando, cada um tem a sua limitação. A gente está falando de basquete em cadeira de rodas. Então, cada um tem o seu nível de lesão. Então, tem atletas que realmente vão usar faixa, que não vão ter essa força, mas tem outros que vão ter. Cada um tem que treinar na sua condição. Então, treinar muito esse abdômen, essa força de abdômen, equilíbrio, estabilização. Para você ter uma. Valeu, Anderson. Para você ter uma condição de fazer mais força, de segurar mais o movimento ali na cadeira. Ponto 4, 4,5 principalmente, que usa muito o tronco para movimentar a cadeira. É muito importante trabalhar o abdômen, ter força no abdômen, ter força nos oblíquos, tá? Que faz esse movimento de giro. Lombar também. E também com uma prevenção de lesão.
O atleta que tem um abdômen forte, ele vai desgastar menos as suas outras articulações por vários motivos. Então, se o atleta tem lá o abdômen forte, é um músculo a mais para ajudar ele a fazer os movimentos de jogo. Outra coisa muito importante nessa questão de abdômen, de abdominal no caso, né? De fazer os abdominais em casa. Atleta, às vezes tem um abdômen muito fraco, vai começar a ter prejuízo na mecânica de arremesso. Por quê? Deixa eu só ler aqui. Mesmo sem ponto baixo, é importante esse trabalho abdominal, devido ao diafragma que está ativo. Show de bola, Hugo. Obrigado, Marcos. É isso aí. Isso que eu ia falar depois também, essa questão do trabalho do diafragma, porque atleta ponto 1, por exemplo, tem mais dificuldade para respirar se a lesão for mais alta, né? Depende da lesão de cada um também. Mas esse atleta aí, se ele não tiver força no abdômen, ele vai começar a perder mecânica de arremesso. Por quê? Por questão postural, é, abdômen lombar, no caso. Às vezes o atleta vai começar a não ficar com a postura muito reta, muito ereta, ele perde a altura. A gente vê isso em alguns atletas, é nítido. Você bate o olho, quem é da área sabe. Tem atletas, quando você olha, você vê que ele não tem postura, tá? É outra coisa que retomando lá nos músculos lá das costas, romboides, e trapézios, que é muito importante para postura. A gente vê atletas que quando eles estão na cadeira, o atleta tá lá assim, ó. Lá em Patos a gente tem, o Silvio, se estiver aí acompanhando, a gente conversa muito sobre isso. Os atletas estão lá com o ombro lá para frente, encolhido na cadeira. Isso porque às vezes é por falta de fortalecimento desses romboides. Tem que analisar, mas no geral é falta desse fortalecimento dos romboides. Às vezes essa má postura vem de algum movimento escapular, tá? Pode vir de alguma questão da deficiência, mas é a minoria. Mas é importante a gente trabalhar porque, vamos supor um pivô. O pivô que joga assim, ele perde a altura. Olha a diferença quando eu tô assim para baixo e quando eu tô para cima. O meu braço vai muito mais alto do que se eu tiver para baixo, tá? Então o pivô, ele precisa ter altura. Então ele precisa levar, ele precisa jogar posturado, ele precisa ter postura na cadeira de rodas, para ele não perder tanto arremesso quanto toque de cadeira, tá? Ele precisa estar posturado lá, bem encaixado na cadeira, abdômen forte, ombro forte, peitoral forte, dorsal forte. Isso a gente pode fazer no treinamento em casa. Então, em casa dá para a gente trabalhar esses exercícios que vai ajudar quando vocês voltarem no treino. João Vitor falando aí, é um que a gente está trabalhando agora nesse ano. João Vitor chegou aqui em Patos para treinar com a gente, moleque novo, 16 ou 17 anos. Estamos trabalhando isso com ele também, questão de postura. Carlos Martins, estou fazendo 3 vezes sessão de 10 com câmera de pneu. Fala aí para nós, Carlos, qual o exercício que você está executando para a gente comentar sobre, pode ser? Então isso é muito importante para a gente colocar mais postura. Um corpo forte, isso, fortalecimento de ombro, ajuda muito. Um corpo forte, ele vai chegar na frente de outros atletas que, por exemplo, não treinam academia, não tem o corpo estabilizado, por questão de postura, tá? Principalmente, questão de força para tocar cadeira, questão de força para fazer o arremesso. Eu vejo atletas que às vezes falam assim, atleta ponto 3, ponto 4, eu não arremesso de 3 porque eu não consigo. Não consegue porque não treinou e não tem força, tá? Então precisa treinar e ter força. E a gente treina, isso dá pra gente treinar em casa, ganhar essa força em casa, melhorar isso em casa, nesse momento de pandemia, tá? Certo? Pra gente seguir, depois quem quiser falar um pouquinho, eu tenho um trabalho que eu gosto muito, é, que é relacionado com essa questão de desenvolvimento postural, que foi uma das pesquisas que eu fiz a minha pós lá na UFMG, na Federal. Quem quiser conversar sobre essas questões postural, Dodô entrando aí também, nosso atleta. Quem quiser falar sobre essas questões posturais também, fazer uma análise, coisa que a gente vai trocando ideia mesmo. Me chama aí depois lá no grupo que a gente vai conversando sobre. Às vezes dá uma ajuda no basquete de vocês muito grande, tá? BCR Brasil. Respondendo pro Anderson aqui, ó, eu vou ler a resposta, Anderson. Obrigado, amigo. Aproveito para te convidar para participar, dando a visão do atleta que precisa ter compromisso consigo mesmo e com a sua equipe, de não chegar zerado quando tudo isso passar. Tá feito o convite. Então tá aí, Anderson, o convite para você participar de uma próxima live. Assistir, inclusive, seus treinos lá
no vídeo do Kings, Anderson, muito bacana, viu? Parabéns, isso aí, tem que se manter treinando, né? Então, continuando, vamos lá. Depois, isso a gente falou um pouquinho de força. Então, é claro que tem outros músculos que eu não citei. Eu citei os que eu sinto principal, que é peitoral, costas e tríceps, esses romboides também, abdômen. Mas a gente tem outros músculos que a gente tem que treinar. Então, bíceps, tais, precisa treinar. Ombro, muito treinamento de ombro. Ombro é importante, precisa treinar. Por quê? Para não ter lesão. Atleta que tem ombro fraco vai machucar o ombro. Por quê? Porque vocês tocam muita cadeira. O atleta que é cadeirante é 24 horas de cadeira. O atleta que não é cadeirante é 4, 5 horas por dia, todo dia tocando cadeira de jogo. Então muita coisa. Então precisa fortalecer esse ombro. Exercício para ombro aí. Vou falar de exercício para ombro, então. Com elástico, tá? Elevação lateral de ombro, então sobe e desce o ombro. Esse elástico pode prender na cadeira, pode prender na porta, onde vocês quiserem. Elevação frontal de ombro, que eu gosto muito, que dá para fazer. Os atletas que têm a pontuação mais baixa aí vai ter um pouco mais de dificuldade por causa do tronco, mas conseguir amarrar fica bacana. Então, fazer isso. Um exercício que eu gosto e acho muito importante também, que é o quê? Fechar a escápula lá atrás, que é o que a gente falou. O atleta ele vai deitar o tronco para frente e abrir os braços, tá? Famoso voador aí, pra você conhece. Tem o de peitoral também, mas o nome cada um dá o nome. Mas esses exercícios de você deitar e faz força para trás, tá? Vai trabalhar lá no posterior de ombro, vai trabalhar o romboide, exercício muito importante. E eu diria que assim é um exercício para a gente fazer dia sim, dia não, para trabalhar esses romboides, trabalhar esse posterior de ombro, tá? Muito importante. João Vitor fez uma pergunta aí, deixa eu ver aqui. Professor, o colete de corretor de postura ajuda? Então, João, eu vi que você estava treinando com colete, era uma coisa que eu ia até comentar com você, e acabou que a gente teve essa parada e eu não comentei. O colete, ele vai te ajudar a manter a postura, vai. Só que a gente tem um problema, depois o Marcos, Dr. Marcos, quiser complementar embaixo, eu creio que ele tem uma visão sobre isso. Mas a minha visão é a seguinte: o colete ele está fazendo a função de algumas musculaturas que estão ali ativas nas suas costas, que são essas que eu falei de romboide e trapézio. Se você coloca o colete e deixa de trabalhar essa musculatura, acaba que você vai tornar essa musculatura subutilizada. Claro que tem casos específicos. Aí no que você está falando, eu sei que é aquele colete que você coloca aqui para manter o corpo para trás. Alguns momentos do dia pode ser interessante usar para dar uma mantida na postura. Mas o mais interessante é você trabalhar essas musculaturas, é fortalecer essa musculatura para não ter necessidade de usar o colete, tá? Então fortalecer romboide, fortalecer as musculaturas lá da escápula, a musculatura das costas, o trapézio, é muito importante, tá? Fazer esses trabalhos, por quê? Porque o colete, no meio de deficiente, a gente falar isso é até complicado, mas é, é igual aquele ditado, desculpa de aleijado é muleta, né? Por que a gente fala isso? Porque o colete, ele vai ser uma muleta para suas costas. Então você está forçando ali, vai chegar um momento que você não vai estar trabalhando a sua musculatura. Então pode-se ter o uso conciliado, o uso colete, mas fortalece essa musculatura das costas para você parar de usar o colete, tá? Pode ser feito assim. Reison aqui fez uma pergunta, professor Hugo. Ontem perguntei na live do Dr. Marcos a importância do alongamento e por que fazê-lo. Qual a recomendação vindo da área da educação física? E o Marcos respondeu assim: meu amigo Reison, respondi ontem no final da live. Então, Reison, eu vou falar sobre alongamento mais para frente um pouquinho, porque eu tô falando de força, vou falar de outros componentes e vou chegar lá no alongamento, que para mim ele tem que ser feito como treinamento, tá? O alongamento ele não pode ser feito só como aquele exercício de início de treino que você vai lá 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Não. Isso não é alongamento. Isso daí você tá fazendo ali um movimento que vai te ajudar, às vezes. Não, isso é porque é costume, hábito, a gente faz.
Mas o alongamento ele precisa ser trabalhado como treinamento. É a mesma coisa que correr. Se o seu músculo não tem flexibilidade suficiente, você não vai desenvolver alguns movimentos. É a mesma coisa que você ter força, tá? Se o seu músculo não tem força, você não vai arremessar bem. Se você não tem flexibilidade, por exemplo, você também não vai arremessar bem. É um componente do nosso organismo ter flexibilidade. Então a gente precisa treinar flexibilidade, tá? Só que tem que saber a hora certa de treinar, tem que saber a intensidade de treinar, tem que saber a forma de treinar. Não é simplesmente ir lá e puxar braço para cá, braço para lá, braço para cá, braço para lá, tá? Então, a gente precisa treinar a flexibilidade. E eu falo muito assim, Reison principalmente, porque eu falo isso com ele direto, que é meu atleta aqui, a gente tem que treinar, porque às vezes a gente vê atleta que está extremamente encurtado, tá? Então, às vezes o atleta, como ele toca cadeira o dia todo, ele não consegue levantar o braço quase que acima da linha do ombro, sem fazer muita força. Por quê? Porque tá com a musculatura encurtada, não faz alongamento, não consegue fazer um movimento lá atrás, por exemplo, colocar o braço lá atrás. Por quê? Porque tá encurtado. E aí vai gastar mais energia na hora do jogo para levantar o braço para um arremesso. Um exemplo. Por quê? Porque está encurtado. Ou se conseguir fazer com efetividade. Então, a flexibilidade ela tem que ser tratada como treinamento, ela tem que ser um treino, colocado diariamente ali, de acordo com o planejamento do seu treinador, mas ela tem que ser um treino, não pode ser só mais um exercício, tá? Ele tem que ser um treino de flexibilidade. Vamos lá, Marcos aqui respondendo, doutor Marcos, eu vou falar aqui em cima da fala dele. Perfeito, Hugo, essa é a minha visão também. Costumo indicar aos meus pacientes e atletas, quando me questionam sobre isso, o colete, questionam sobre isso, questão do colete. O colete, quando usado de forma excessiva, tira as propriedades do próprio corpo, como, por exemplo, a estabilidade, principalmente na musculatura posterior, que exerce essa função. Então, compartilho da mesma ideia. Se o paciente atleta pode trabalhar essa função de forma ativa, ou seja, fazer os exercícios, fortalecer essa musculatura, ele não precisa do colete. Excelente, Marcos. Excelente comentário, doutor. Então, continuando aí, para a gente não enrolar muito, depois eu vou falar mais de flexibilidade, Reison. Eu vou falar um pouco de resistência. Então, resistência. O que é resistência no contexto geral? É a capacidade que o nosso músculo tem de se manter executando determinado exercício por um longo período, tá? Então, isso é o significado básico de resistência. Como que a gente vai treinar isso em casa? Tem um exercício, foi até me sugerido, foi uma conversa que a gente teve, se eu não me engano, foi com a professora Cris. E essa semana eu até vi o Ballwater, não sei como que é a pronúncia certinha, o jogador lá do Ilunion e da Inglaterra, executando esse exercício. E dá pra gente fazer em casa, e é muito bacana pra gente trabalhar questão aeróbica e de resistência. Tá? O que é o exercício? A gente coloca um pezinho, alguma coisa, debaixo do antitip ali da cadeira, para a cadeira ficar suspensa. Tá? Então essa cadeira vai ficar um tanto assim fora do chão e você vai conseguir tocar a cadeira sem fazer força. Então você vai tocar essa cadeira ali 1 hora tocando cadeira, você não está fazendo força, mas você está fazendo movimento. Eu até fiz com alguns meninos lá em Patos um tempo atrás, tem muito tempo que eu não passo esse exercício. E é muito bacana para a gente trabalhar, principalmente aqueles atletas que estão mais gordinhos, né? Precisa entrar no peso aí, porque cansa bastante, é um exercício aeróbico e não tem muita sobrecarga nos ombros, sobrecarga nas articulações, porque você não está fazendo força por si próprio, você está fazendo só o movimento de girar a cadeira no ar. É muito bacana, depois vocês experimentem. O Já estava aí na live, não sei se ainda tá, fez esse exercício um tempo, muito bacana. E os atletas que precisam emagrecer, foi até a sugestão que a Cris me deu na época, foi devido a isso, é muito interessante de fazer, tá? Que você consegue fazer um trabalho muito grande sem executar muita força, tá? Então vira um trabalho aeróbico muito bacana. Dá para fazer em casa nesse momento de pandemia também. Manter aí o cardiovascular, manter a respiração boa, para quando voltar aos treinos você não tá aquele cansaço, né? Porque não tá treinando. Então dá para fazer isso em casa bem tranquilo. Tem um exercício também que eu vi, foi o pessoal do Kings fazendo, o atleta tava até aí, eu esqueci o nome dele, um atleta do Kings lá, o pivô,
agora deu branco no nome. Mas ele tava aí, que é o exercício aquele zigue-zague que faz com as cadeiras, um para um lado, um para o outro. Então, se você consegue fazer em dupla, faz em dupla. Se a cadeira pessoal de jogo tiver em casa, faz com ela. Então, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, de uma pilastra, por exemplo, ou de um companheiro. É um exercício muito bom para a gente trabalhar em resistência também. Fazer isso durante um longo período, então 5 minutos, 10 minutos aí. Não faz tanta força, força quando eu falo de força mesmo. Mas trabalha a resistência, porque você tem que ficar repetindo aquele movimento muitas vezes. Então, é um exercício muito bacana de fazer em casa para quem está com cadeira de jogo em casa, tá? É, Outra coisa, um exercício que os meninos aqui fazem muito também durante os treinos, só um minutinho. Perdão. Um exercício que os meninos fazem aqui em casa, durante os treinos aqui, muito bacana, o exercício de arremesso sem deixar o braço cair. Então é um exercício de resistência muito para o ombro e dá para trabalhar com ele também a mecânica de arremesso. Então o Anderson, por exemplo, também que está em casa, se tiver uma bola, ou pode usar, por exemplo, igual essa bola é uma bola, até o Marcos, que vai, Dr. Marcos, é uma bola mais fisioterapêutica, né, que eles usam aí para fazer algumas manipulações. Mas se tiver uma bolinha, qualquer coisa, que é o quê? Vai fazer 100 repetições lá de arremesso com essa bolinha. Pra cima, sem abaixar o braço. O braço não pode cair. Vai estar trabalhando resistência no ombro muito forte. Os meninos aqui de Pato sabem. Cansa bastante, dói demais o ombro. Por quê? Porque você vai manter o ombro pra cima, tá? E dá pra trabalhar com ele também a mecânica de arremesso. Então faz o arremesso, pega a bola. Faz o arremesso, pega a bola. Então é um exercício muito bacana de fazer em casa, que além de você trabalhar a sua mecânica de arremesso para não deixar perder ela nesse momento que você está de quarentena aí, que está dentro de casa, você também vai trabalhar a resistência dos ombros, que vai ajudar depois quando você voltar ao treinamento, tá? Então, muito importante também essa resistência aí para os ombros, manter o ombro alto, tá? O tempo todo com o ombro alto. Pivô, principalmente. Às vezes o pivô entra no garrafão, último quarto, o cara tá custando a levantar o braço já, porque tá muito cansado. Então mantém esse braço para cima, faz uma mecânica com a mão só, quebrando muito a munheca, tá? Quebra a munheca para fazer o arremesso. Trabalhando essa mecânica que vocês vão melhorar, então que os atletas vão melhorar. Isso precisa ser trabalhado. Quanto mais a gente trabalha, melhor. Eu sempre falo uma coisa muito importante para os atletas, para quem a gente troca ideia, que quando é treinador, que é o quê? Quando a gente começa a treinar o nosso erro, a gente não está treinando para acertar. A gente está treinando para errar. Isso é o quê? Se eu estou fazendo um exercício de arremesso e eu erro 9 bolas e acerto uma, eu estou treinando meu erro. Eu não estou treinando meu acerto. Isso tem alguns estudos também, alguns artigos que falam sobre essa questão, que é uma questão de memória neuromuscular, tá? Então, quanto mais eu faço o erro, mais eu tô errando. Às vezes a pessoa quer começar a arremessar, um atleta novo, e ele não quer fazer bandeja, ele quer começar arremessando bola lá de três. Hoje a gente vê isso muito no andante, né? Com essa moda da NBA de arremessar de três, às vezes o atleta ele já começa arremessando de três, não quer fazer bandeja, quer arremessar de três. Ele tá treinando o erro. Por quê? Porque ele vai errar muito. Então a gente tem que passar por um processo de treinamento. Então começa fazendo bandeja, começa trabalhando essa munheca, certo, tá? Quanto mais você acerta no começo, mais você vai acertar lá na frente. Então, é muito importante que esses movimentos eles façam mais próximo da realidade que vocês têm durante os treinos, durante os jogos, mesmo estando em casa. Então, não faz um movimento lá com a munheca de qualquer jeito. Faz um movimento correto, porque aí você vai estar treinando o seu correto, não vai estar treinando o seu erro, tá? Isso é muito importante. Eu falo para os meninos aqui, eles têm essas frases na cabeça já. Quanto mais a gente treina o nosso erro, mais errado a gente faz, tá? Então é importante que a gente trabalhe esse movimento de munheca, esse movimento de cotovelo, esse movimento de ombro muito correto. Então assim, eu não vou botar meu cotovelo lá para fora para arremessar uma bola, eu vou fazer ele mais fechadinho, cotovelo fechado e vou arremessar, tá? Eu vou quebrar a munheca, tá? E sempre fazendo o movimento certo. Ah, mas eu vou fazer um trabalho em casa com a bolinha de tênis, com a bolinha de meia. Eu vou fazer o movimento certo? Vai. Porque se você fizer o movimento certo, quanto mais certo você fizer esse movimento, mais certo ele vai sair a hora que você chegar lá no basquete. Tá? A hora que você chegar lá no jogo, você chegar no treinamento com a bola oficial e tudo mais. Beleza?
Então, ainda falando um pouquinho de resistência aí, trabalhar resistência muscular, é, passe com o braço alto, esse também é muito legal, se tiver uma dupla aí, coloca o braço para cima, tá? A bola na mão, não deixa a mão cair, o braço cair, e vai fazer o passe, tá? Para outra pessoa, para a parede, o braço não pode cair, tá? O braço tem que ficar alto, então vai trabalhar ali o ombro muito intenso, galera. Isso daí dá pra gente fazer em casa muito fácil, vai ajudar muito no ombro. Eu falo assim, vai ficar muito intenso, vai trabalhar muita resistência nesse ombro que vai ficar ali levantado em outras musculaturas. É uma coisa que a gente consegue fazer em casa e vai te ajudar a não perder o rendimento quando voltar aos treinamentos normais, tá? Então isso é uma coisa muito bacana também. Então fazer passe lá com o braço levantado, passa uma bola, recebe na outra, passa, recebe na outra. Outra coisa muito importante, e eu vejo atletas que às vezes deixam de fazer isso em casa, é trabalhar as duas mãos, mão direita e mão esquerda. Deixa de fazer isso no treino, aliás. É, galera, vai fazer passe com as duas mãos, uma depois a outra, uma depois a outra. A gente precisa trabalhar esse braço ruim, o braço esquerdo ou direito, para quem é canhoto, né? A gente precisa trabalhar o braço ruim. É muito importante que a gente trabalhe esse braço que a gente não tem domínio, tá? Porque na hora do jogo isso vai ser necessário. É uma bandejinha ali com a mão esquerda, que às vezes a gente não treinou tanto, porque, mas eu sou destro, eu só arremesso com a direita, não vou treinar minha mão esquerda. E aí na hora do jogo eu vou precisar dessa mão, tá? Então trabalhar sempre as duas mãos, esse movimento com o ombro levantado é muito importante para trabalhar a resistência. Movimentos parados, por exemplo, com elástico. Então, vou fazer isometria. Então, no ombro, por exemplo, levanta o elástico e segura por um longo período de tempo. Também vai trabalhar uma resistência lá no ombro, uma resistência muscular. É, ou fazer muitas repetições. Então, coloca um peso menor. Eu só tenho garrafinha de 500 ml aqui. Como que eu vou fazer para o meu treino ser intenso, para o meu treino ser pesado e eu sentir muito minha musculatura? Repetição alta. Então, se você tem pouco peso, coloca repetição alta, que aí você vai trabalhar resistência e vai ficar intenso. Faço até um desafio aí para os que estão assistindo de fazer em casa. Pega uma garrafinha de 500 ml e faz aí 100, 200 repetições de elevação frontal ou elevação lateral de ombro com essa garrafinha e depois me conta se não foi intenso. Vocês vão ver que é muito intenso. Então é tudo forma de a gente treinar. Eu falo muito que atleta não precisa querer fazer força, força, força. O Marcos falou ontem, vocês são jogadores de basquete, não são halterofilistas. Então, trabalhar de outras formas também, essa garrafinha aí, o elástico, trabalhar mais repetições. A gente precisa trabalhar diversas capacidades físicas do atleta, porque diversas capacidades vão ser requisitadas na hora do jogo, tá? Isso é muito importante. Pulando aí, pra gente ir falando de outros assuntos também, questão de agilidade, muito difícil trabalhar isso em casa sem acompanhamento de um profissional, mas eu vou falar aqui de tempo de reação, é uma coisa muito importante, que é o quê? Que é a tomada de decisão que o atleta vai ter ali durante o jogo. Às vezes o atleta chega de frente com o marcador e ele não sabe o que faz. Até que ele pensa o que ele tem que fazer, ele já perdeu a bola, ele já perdeu o ataque, ele já perdeu a cadeira e aí já foi o jogo. Então a gente precisa atleta de alto rendimento precisa ter o tempo de reação muito rápido, precisa pensar rápido, decidir rápido, porque o jogo é muito rápido. Então tem uns exercícios, umas brincadeiras, dá pra fazer em dupla, quem tem filho, marido, esposa, dá pra fazer aí dentro de casa, que são os exercícios de reação, por exemplo, no cone, ou quem não tem cone em casa, coloca as folhas, colore a folha, folhas coloridas, e uma pessoa vai falar, por exemplo, assim, azul, e aí você tem que ir lá encostar a mão no azul, vermelho, tem que encostar a mão do vermelho, são exercícios de reação, tá? Então você precisa fazer isso rápido. Então você tá lá parado, a pessoa vai falar vermelho, você leva a mão no vermelho, azul, leva a mão no azul. E faz isso com diversas cores, diversas brincadeiras. É uma coisa que fica legal, até pra brincar dentro de casa. Eu vi que o Anderson, se eu não me engano, tem filho. No vídeo tinha um menino passando lá, deve ser filho. Você vai brincar com seu filho e treinar ao mesmo tempo, por exemplo, entendeu? Brincar com a sua esposa, com seu marido, que seja, porque fica uma coisa legal, fica uma coisa engraçada. E você vai trabalhar seu tempo de reação, sua decisão, seu momento de decisão mais rápido. Isso é importante para o atleta, tá? Outra coisa, tem um exercício muito bacana que é de pegar
uns objetos, alguém deixa o objeto cair, você tem que pegar esse objeto lá embaixo antes de cair no chão. É um exercício muito bacana pra gente brincar também aí em casa, para trabalhar essa questão de tempo de reação, tá? É treinar a sua cabeça, o seu cérebro a reagir mais rápido nas situações. E aí tem uma série de exercícios que a gente pode ir implementando em cima disso, que é para fazer o atleta pensar mais rápido, tá? Então, se tiver cadeira de jogo em casa, por exemplo, ou até cadeira pessoal, fazer um circuito ali onde alguém fala o lugar que tem que ir e aí a pessoa muda a direção ali muito rápido. Quanto mais rápido mudar a direção, mais benéfico. Então, tem um exercício até a Ana Cardoso que a gente trocou ideia no curso dela e ela fez esse exercício, que é um que tem 4 cones, e aí o atleta fica no meio, cada cone tem um número, e aí a gente fica falando e o atleta tem que circular o cone que a gente falar o número. Então, e aí o atleta vai para um, dois, o atleta vai para o dois. E aí marca um tempo, então 1 minuto, 2 minutos. Quanto mais cones o atleta conseguir circular, melhor. Por quê? Porque a reação dele foi mais rápido, o toque de cadeira foi rápido. É um exercício muito bacana da gente fazer. Quem tiver espaço em casa, tiver com cadeira. Então são esses exercícios que na hora do jogo vai fazer muita diferença para o atleta. Porque a tomada de decisão ela precisa ser rápido. O atleta não pode pensar se eu arremesso, se eu passo, ele já tem que saber ali na hora. Ah, eu cheguei, passe, eu cheguei, arremesso. Não dá tempo desse pensamento, o jogo é muito rápido, são 24 segundos para atacar, se o jogo tiver com pressão, você vai estar marcado ali o tempo todo, então precisa ser muito rápido, e esses exercícios são muito bacanas, vão trabalhar isso, dá pra gente fazer dentro de casa, tá? Outra coisa, trabalhar fundamentos. Então eu tô em casa, eu tenho uma bola, que seja uma bola pequena de tênis, ou eu tenho uma bola de basquete mesmo em casa, gente, vamos trabalhar fundamento. Trabalhar fundamento é muito simples, muito fácil e a gente consegue fazer em casa tranquilo. Passe, dá passe na parede se não tem outra pessoa. Se tiver outra pessoa, dá passe lá pro seu filho, pra sua esposa, pro seu marido, pra sua mãe, pro seu pai. Quem tiver junto ali e vai trabalhar passe, faz passe lá de peito, faz passe quicado, faz passe por cima, faz passe com as duas mãos. Trabalha diferente tipo de passe. Ah, eu não tenho ninguém, não tem jeito de eu treinar com alguém. Faz passe na parede, joga a bola na parede, pega, joga a bola na parede, pega. Vai trabalhando esse passe, igual eu falei, sempre trabalhando correto. Não adianta a gente trabalhar errado. O treino tem que ser correto. Então dá o passe correto, a mecânica correta, a forma correta de você dar esse passe. Tá? O passe tem que ser certo. Outra coisa aí de fundamento, dá para trabalhar drible. Então drible de bola, trocar a bola de mão. Se tiver uma bola, faz isso, gente. Dá para fazer em casa muito tranquilo, até com cadeira pessoal. Vai driblar a bola. É igual a cadeira de jogo? Não, porque você não está amarrado, não está estabilizado. Mas dá para você trabalhar o drible de bola, o manuseio da bola na mão. Isso é uma coisa que você trabalha em casa muito fácil nesse período de pandemia, tá? Outros exercícios, por exemplo, aí de fundamento, coordenação motora. Basquete cadeira de rodas é um esporte que ele tem um início muito tardio. Normalmente as pessoas não começam a praticar basquete cadeira de rodas desde 4, 5 anos. Por exemplo, eu comecei a fazer natação, eu fui atleta de natação, eu comecei a nadar com 3 anos. Então minha coordenação motora foi desenvolvida desde criança. No basquete cadeira de rodas costuma ser mais tardio. Então às vezes a pessoa vai ter que desenvolver essa coordenação motora mais para frente, e isso é mais difícil. Também tem estudos que comprovam isso, que o desenvolvimento da coordenação motora, quanto mais velho a pessoa, mais é no sentido assim, um começou com 3 anos, o outro começou com 10, o que começou com 3 vai desenvolver melhor, tá? Se ele manter esse ritmo. Então, a gente precisa trabalhar essa coordenação motora. Os atletas estão em casa aí, é um bom momento para a gente trabalhar essa coordenação motora, que às vezes ela é esquecida pelos treinadores, ou é esquecida pelos próprios atletas, faz de outras formas, mas não específico. Então é um momento que a gente treina para trabalhar essa coordenação. Como que a gente vai trabalhar essa coordenação motora? Quica a bola e faz a outra no alto. Então, enquanto uma quica, a outra está fazendo arremesso. Quica a bola e joga a outra na parede. Isso é trabalho de coordenação. Usa outros objetos. Então, quem tiver uma bola igual essa aqui, ó, que é uma bola que tem esses negocinhos aqui, que eu não sei o nome, que ela vai quicar e vai mudar de direção. Além de trabalhar agilidade, você está trabalhando um pouco de coordenação também. Então, são exercícios que dá para fazer em casa. Então, jogar a bola na parede, segura uma bola, joga a outra na parede, quica uma, joga a outra na parede, isso usando as duas mãos, quicar a bola com as duas mãos, troca as mãos de bola.
Se tiver outra pessoa que com a bola e alguém tentar roubar a bola ali, fazendo uma sombra, isso trabalha um pouquinho de coordenação também. São exercícios que são importantes, pessoal, e tem outras coisas que trabalham. Eu tô dando um conceito geral para vocês entenderem, porque senão a gente vai ficar 2 horas falando aqui na live. Mas eu tô dando um conceito geral. Se vocês quiserem exercícios, coisa mais prática, me pede pelo WhatsApp que eu respondo tranquilo. Acho super ótimo responder, montar treino. Então pode me pedir aí que eu faço, tá? Tô falando geral. Perdão. Mas não é coronavírus, tá, gente? Tô em isolamento. Então, isso é uma coisa muito importante para vocês fazer esse trabalho de coordenação motora dentro de casa, esse trabalho de coordenação motora fina, fazer esse movimento de arremesso. Trabalha devagar, ó, trabalha seu cotovelo, faz lá o movimento, olha para o braço, vê o que você está fazendo, pra você entender como que é a coordenação motora dos movimentos que você faz lá no basquete cadeira de rodas, tá? E aí, gente, terminando aqui, eu vou falar um pouquinho de flexibilidade. Que flexibilidade para mim, isso que eu coloquei, gente, é mais ou menos uma ordem para vocês fazerem, tá? Não é começar num terminar no outro, é mais ou menos uma ordem geral. Então, flexibilidade eu deixaria ali quase sempre para o final do treino, tá? Por quê? Porque tem artigos que mostram que o treino de flexibilidade, aí quando eu falo treino, não é aquele exercício devagarzinho lá, não. É treino, é você ficar uns 30 minutos, 20 minutos fazendo flexibilidade, tá? Flexibilidade. Ele atrapalha no desenvolvimento de força, na produção de força. Então, se você fizer um treino de flexibilidade muito grande, muito forte, e depois ir fazer um treino de força, seu treino de força vai acabar sendo prejudicado, tá? Isso tem vários artigos, é um debate muito grande também sobre isso, mas tem essa demonstração. Então, é interessante fazer esse treino de flexibilidade ou num dia específico, então, hoje é segunda-feira, eu vou treinar flexibilidade. Ou se não, faz ele mais no fim do treino ali, às vezes ele vai ser um pouquinho menos efetivo, porque já tá no final do treino, tá cansado, mas você não vai prejudicar ali seu treino de força, por exemplo, tá? Então, o trabalho de flexibilidade, ele é um trabalho que ele pode ser considerado preventivo, tá? Ele pode ajudar aí na prevenção de lesão, e ele é uma parte do treinamento, igual eu falei mais cedo com o Reison, o treino de flexibilidade, ele é treino, não é aquele alongamento de Miguel, de levantar bracinho, puxa para cá, faz lá no alto, não. É treino, tem que ser trabalhado flexibilidade da musculatura. Eu considero muito importante para o basquete em cadeira de rodas alguns grupos musculares e movimentações que são extremamente importantes, que têm que ser flexíveis. A primeira dela, que eu falo muito com os meninos aqui de Patos, é punho, tá? A gente teve um treino alguns dias para trás, aí, antes da paralisação, que a gente falou muito sobre isso. O cara quer arremessar, ele precisa quebrar a munheca, mas o braço dele só vem até aqui, gente. A gente tem atleta assim, a gente não precisa citar o nome, mas os atletas sabem. Tem atletas assim que não tem flexibilidade de punho. E esse punho ele tem que ser solto, tá? Porque o movimento de arremesso da bola, ela é como se fosse uma catapulta. E a catapulta ele faz esse movimento de lançamento. É lançamento, a gente lança a bola de basquete. Eu falo muito com os meninos aqui nos treinos também. A gente não joga a bola de basquete, não, porque jogar é jogar assim. A gente lança, tá? É um lançamento da bola. E esse lançamento da bola, eu preciso que essa musculatura do punho seja flexível, tá? Tanto para trás quanto para frente. Por quê? Porque eu vou deitar essa mão, então eu preciso de flexibilidade para trás quando a bola estiver aqui na minha mão, tá? E eu preciso dela para frente quando eu precisar quebrar a munheca para dar o giro na bola e ela fazer uma parábola, tá? Fazer aquela curva para a bola cair melhor. Então eu tenho que trabalhar esse punho, tá? Eu preciso trabalhar a flexibilidade desse punho. Então, flexibilidade, 3 séries, 4 séries, 30 segundos, 40 segundos, fazendo essa movimentação de punho, tá? Isso é muito importante. Outro músculo muito importante para a gente trabalhar, peitoral, porque como os atletas, principalmente os cadeirantes, faz muita força com o peitoral, acaba que esse atleta vai ter um encurtamento maior. Então, vai alongar mais a dorsal e encurtar o peitoral, tá? Porque trabalha muito, vocês ficam muito nessa posição encurtada com o peitoral. Então, é interessante a gente trabalhar essa flexibilidade peitoral. Como que a gente vai trabalhar isso? Só retomando lá no punho, o punho, exercício básico aqui de alongamento para trás, para frente. Isso daí todo mundo sabe e faz. Para a gente trabalhar esse peitoral, a gente pode fazer na parede. Então, segura a parede lá atrás
e vai jogando o braço para trás, alongando o peitoral. Mesma coisa, se tiver alguém, ó, cotovelo, mão lá na cabeça e puxa o braço lá para trás. A pessoa vai puxar o braço para trás, alonga esse peitoral. É, tem vários outros exercícios para a gente fazer de alongamento de peitoral, tá? Isso é muito importante. Sempre ir até o seu limite, tá? E para a gente tentar ter um equilíbrio entre peitoral e dorsal muito bacana, beleza? Outra musculatura muito bacana para a gente trabalhar é o serrátil. O serrátil é uma musculatura que a gente tem aqui debaixo da axila, tá? Ele passa aqui da frente do nosso, debaixo do peitoral aqui até lá nas costas. É muito importante porque essa musculatura ela estabiliza a nossa escápula lá nas costas e faz algumas outras funções. Então, às vezes, o atleta não consegue levantar muito o braço porque esse peitoral está encurtado. Então, fazer esses exercícios de levantar braço lá atrás, tá? Tem exercício muito bacana também da gente. Dei uma pausa aqui rapidinho, mas já voltei. Tem um exercício muito bacana da gente fazer também, que é encostar as costas na parede, vai encostar a mão, colocar a mão lá no ouvido, cotovelo para frente e subir essa mão até lá em cima, sem tentar deixar a mão virar e sem deixar o cotovelo abrir. Então sempre reto, é um trabalho de flexibilidade, dá para fazer no chão, dá para fazer na parede. É um trabalho muito bacana de flexibilidade esse também, que vocês podem fazer. Vai trabalhar esse serrátil também, é uma coisa muito massa. Outro trabalho de flexibilidade de tríceps. Então, esse trabalho que vocês fazem aqui atrás vai alongar também esse tríceps, tá? Aqui vai alongar lá mais nas costas, mas também alonga o tríceps. Por que isso é importante? Por exemplo, esse alongamento peitoral relacionado com lesão, tá? Quando a gente tem aquela postura que eu falei para baixo, aqui para frente, a gente vai ter sobrecarga de um tendão do bíceps que passa lá no nosso ombro, tá? Na verdade, não é uma sobrecarga dele, a gente vai ter o pinçamento dele, esse tendão ele vai ser pinçado. E aí pode gerar uma lesão, é uma lesão que comete muitos jogadores de basquete e praticantes que utilizam muito o ombro, tá? Então é muito importante a gente fazer esse treino de flexibilidade para não ter essa sobrecarga nessa articulação do ombro, beleza? Pessoal, mais ou menos no fim aqui, a única coisa que eu queria falar com vocês também é a questão psicológica, tá? Desse treinamento. É muito importante que o atleta, ele sempre escreva, e quando eu falo escrever, é escrever mesmo, não dá pra gente só ficar pensando, porque quando a gente escreve, a gente lê, a gente olha e a gente memoriza melhor. Que é o atleta escrever lá seus objetivos. Isso é um bom momento para a gente fazer isso também, tá? Escrever seus objetivos, escrever suas metas, escrever quais que são os seus planos de treinamento. Então, escreve lá o que, que você quer melhorar, onde que você quer melhorar. Tem outra coisa muito bacana também que vários atletas de nível olímpico e paralímpico fazem, que são escrever frases diárias. Essas frases diárias são o quê? Você vai escrever ali no seu celular ou na parede, num papel na parede, algumas frases de motivação própria sua, tá? Outra coisa, isso até eu uso, que são frases no despertador. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de acordar porque eu sou meio noturno, eu estudo à noite, fico até tarde estudando, então às vezes eu tenho que acordar cedo. E aí meu despertador é 1 hora antes do horário que eu tenho que acordar. Então, eu coloco frases no meu despertador para eu ir acordando e lendo aquelas frases. Então, eu sempre coloquei uma frase aqui. A última frase do meu despertador quando eu acordo para ir trabalhar é como eu posso ser melhor hoje. Essa é a frase que eu tenho, a principal frase que eu tenho aqui, que é a última antes de eu ir acordar, tá? Antes de eu sair para trabalhar, na verdade. Como eu posso ser melhor hoje? E aí eu passo o caminho inteiro até eu chegar no trabalho, até eu começar a trabalhar, lembrando dessa frase e pensando, como que eu posso ser melhor hoje? E para o atleta, eu falo aqui sempre assim, ó, atleta, tempo é igual a rendimento. Se o atleta perde tempo, ele está perdendo rendimento. Então, para o atleta, coloca lá como que eu posso ser melhor hoje no meu treinamento, como é que eu posso ser melhor hoje no meu jogo, como é que eu posso ser melhor hoje no meu basquete. E aí vai acabar que vocês vão ter uma melhora ali, porque vocês vão estar sempre lembrando disso. E escrever, tá, gente? Escreve, lê todo dia. Acordou todo dia de manhã, pega lá sua folhinha de metas, de objetivos, de planos e lê. Não precisa ser um texto todo dia que você vai escrever e vai ler, não. Pequenas frases ali,
Meu objetivo é essa semana. Faz por semana. Meu objetivo essa semana é melhorar meu arremesso. E aí todo dia você vai ler aquilo ali e aquilo vai te dando uma motivação, vai te dando uma melhora psicológica. Quando eu falo melhora psicológica, é questão de motivação mesmo, tá? Eu não sou psicólogo, nem psicólogo do esporte, mas eu faço isso com os meninos, tá? É, então isso é muito importante. Outra coisa que foi até que, para finalizar essa parte minha, que foi até o João que perguntou, o João Vitor, é a questão da tática, me indica jogos para assistir. Pessoal, vocês estão em casa, estão com um tempo muito ocioso, vai assistir jogo, pega jogo na internet aí, vai assistir tática, pega o jogador que tem mais ou menos a sua característica, que joga na sua posição, e vai analisar o que aquele jogador faz. Não adianta, e me perdoem quando eu falo assim, a gente pegar um jogo ali de um país ou de aqui do Brasil mesmo, que não tem jogadores de referência. A gente tem que sempre, eu falo assim, quando a gente trabalha com alto rendimento, a gente tem que sempre almejar o melhor, tá? Então a gente vai lá e pega jogo dos Estados Unidos, pega jogo de Inglaterra, pega os jogos da Espanha, do Campeonato Espanhol, que foram jogos excelentes. Hoje o Campeonato Espanhol é um dos mais fortes do mundo, se não for o mais forte do mundo. Tem os principais atletas de praticamente todas as seleções jogando lá. É, então pega esses jogos lá e vai assistir. Eu sou 1.4, sou pivô, sou um 4,5, sou pivô. Analisa os 4, 4,5 lá, vai analisar lá o Terry, lá, Terry Bowalter. Vai analisar as movimentações dele, como que ele faz, como ele se posiciona para arremesso. Vai estudar a tática de jogo, tá? Porque isso é importante para vocês melhorarem, para vocês aprenderem e se desenvolverem melhor, certo? É, Igual eu falei, quem quiser treinos, tirar dúvida. Gente, eu sou extremamente aberto, os meninos aqui de Pato sabem. Vocês podem me mandar pergunta de treino, sugestão de treino. Quem quiser me pedir treino, pode mandar que eu monto treino para vocês de boa, sem problema. Isso daí é super tranquilo. Gosto muito de ajudar, então sempre que precisarem eu estou à disposição de vocês. A parte prática de como treinar em casa foi essa, tá? Eu vou falar um pouquinho bem rápido aqui sobre treinamento para jovens atletas, que era uma das coisas que a gente falou. E depois o Mário tá com algumas perguntas. Eu acho que o Mário tá online aí. Se não tiver, alguém chama ele lá no BCR Brasil. É, que ele ia fazer algumas perguntas bem interessantes. E aí a gente responde e finaliza. Sobre treinamento para jovens atletas, eu falo assim: jovens atletas eles precisam é, treinar o máximo possível consciência de trabalho, tá? O que é isso, consciência de trabalho? É o atleta entender que o esporte para ele tem que pôr uma linha entendendo se o esporte ele é esporte final de semana ou se ele é esporte de alto rendimento. Por quê? Porque o atleta que pratica esporte de final de semana e quer jogar em alto rendimento, ele não vai ter rendimento. Tá? Isso daí é simples. Agora, o atleta que quer ser alto rendimento, ele precisa treinar e ele precisa se dedicar como alto rendimento para ele ter expressão lá na frente, para chegar na seleção e tudo mais. Então, jovens atletas, atletas novos, estão começando agora, ou que são jovens mesmo, aqui em Patos a gente. Por que eu falei com o Mário que eu queria falar sobre esse tema de jovens atletas? Porque aqui em Patos a gente tem uma equipe muito nova. Creio eu que é uma das equipes mais novas do país, se a gente fizer uma média de idade. Tá? E por quê? Porque eu gosto de trabalhar com isso, com pessoas novas, com desenvolvimento de trabalho. Tá? Isso é muito importante. A gente precisa desenvolver basquetebol em cadeira de rodas. E desenvolver basquetebol em cadeira de rodas é colocar garoto novo, é botar a galera nova para entrar no basquete, tá? Categoria de base. É isso que eu tento, em partes, fazer aqui em Patos. E aí, para os atletas novos, a gente precisa ter essa maturidade, entender o que você quer para o seu futuro, tá? Não adianta eu falar, eu quero ser um atleta de seleção se eu tô fumando, bebendo e fazendo farra. Você não vai ser um atleta de seleção, tá? Você precisa ter consciência de trabalho, consciência de treino, consciência do que você quer na sua vida, tá? Isso para jovens atletas. Os jovens atletas aí, principal é treinar fundamento. Às vezes eu vejo atleta que quer chegar no treino e quer fazer musculação, 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 musculação. Não é o foco agora. Você tem 15, 16 anos. Você precisa primeiro aprender o que é basquete e cadeira de rodas. Você precisa aprender primeiro o que é o esporte, o que são os fundamentos do esporte. Então vai treinar fundamento. A força é importante? Mas você está num processo de desenvolvimento, seu corpo ainda está desenvolvendo, sua força ainda vai aumentar. Você tem outras coisas para preocupar antes de chegar nesse ponto de treinar
força mesmo, pesado. Só o que você vai fazer ali na cadeira já vai te dar uma boa base. O importante é você começar a treinar esses fundamentos básicos do basquete, entender basquete, aprender sobre basquete. Porque quando chegar lá na frente, você começou com 15 anos, quando você tiver 16, 17, vai ser um momento de você trabalhar força, trabalhar resistência, realmente ir para musculação pesada, vamos dizer assim, para conseguir mais força. É um momento que você já vai trabalhar outras questões táticas, outras coisas. E a gente precisa separar muito esses momentos de trabalhar com jovens atletas, tá? Não é chegar o jovem atleta, eu vi, se eu não me engano, o Sileno falando isso uma vez. A gente fala de inserção não, de renovação. Pega um atleta novo e enfia no meio do time com aqueles caras todos que já jogam há 15, 20 anos. E aí, o que é o problema disso? Que o atleta ele não vai aprender, não vai se desenvolver da forma que ele deveria. Então a gente precisa dividir essa renovação. A gente precisa juntar esses atletas novos e fazer um trabalho para eles irem evoluindo até chegar lá na frente em alto desenvolvimento, tá? Isso é muito importante. Principalmente, palavra aí para os atletas novos, psicológico, tá? Ter cabeça, ter maturidade e fundamento. Trabalhar fundamento, tática de jogo, domínio de bola, arremesso. Não adianta querer chegar e ser o Patrick Anderson se você não sabe driblar a bola e não sabe fazer arremesso. Então é importante que vocês trabalhem essas questões primeiro. Eu queria falar mais sobre esse tema de jovens atletas, mas como acabou que eu falei muito das outras coisas e a gente já está bem prolongado, eu vou falar bem pouquinho disso. Não sei se o Mário vai querer fazer as perguntas. Se o Mário estiver aí, quem quiser fazer pergunta, eu vou abrir para pergunta para vocês, para a gente ir finalizando, beleza? Muito obrigado para os que participaram. Divulguem o link nesse finalzinho aí na resposta de pergunta. Às vezes alguém que passou aí antes quer fazer outra pergunta, beleza? Vou esperar um pouquinho aqui para ver se o Mário vai fazer pergunta. Inclusive, ele fez uma pergunta lá no começo. Mário, se quiser fazer as perguntas aí, estou à disposição. O Mário fez uma pergunta aqui. Com a quarentena, qual sua tática para manter sua equipe ligada e motivada? Então, isso é uma coisa muito complicada, tá? Os meninos aqui, eu não sei como que eles estão fazendo os treinos exatamente, digamos assim. Com alguns eu ando conversando mais, mas o importante é o atleta ele se colocar um ponto de rotina, tá? É o atleta ter a sua rotina ali e fazer essa rotina diária, tá? Então, o atleta ele tem que fazer uma rotina. Então, todo dia, colocar lá, de 10 às 11 da manhã eu vou fazer um treininho aqui, de 4 às 5 da tarde eu vou fazer outro, e se colocar uma rotina para ele treinar todos os dias. Porque se a gente deixar solto, o nosso corpo ele é preguiçoso. Nosso corpo ele não gosta de treinar, ele não gosta de fazer esforço, isso daí é fato. Então, se a gente deixar solto, a gente vai falando assim, depois eu faço, e não faz. Então, cobrar, colocar metas. Então faz metas lá, ó, quero ver quem vai treinar desse jeito e tal. E fazer rotina, tá? Sempre ter uma rotina de treino para manter aí o treinamento sempre constante nesse período de quarentena, que é muito importante. Certo? Se mais alguém quiser pergunta, Mário, tem outras perguntas aí, quiser ir mandando, enquanto eu respondo, que eu já vou lendo e respondendo. Estou à espera de perguntas, Mário Belo. Uma pergunta bem interessante aí. Considerando que um time de basquete é algo plural, o que você não admite no seu time? Então, aqui os meninos a gente tem algumas regras, tá? Eu não vou falar todas não, porque algumas coisas são mais pessoais, mas a gente tem umas regras e algumas regras que a gente deixa muito claro com eles. Perdão. Umas regras que a gente deixa muito claro com os atletas, e eles estão aí na live, alguns, pode até falar para vocês disso, mas
primeira coisa é respeito, tá? A gente tem um trabalho que a gente sempre fala em respeito. Então aqui eu vejo muito o pessoal que xinga, que briga, que grita. Aqui não existe isso. A gente trabalha com base em respeito. Então os atletas me respeitam, eu respeito os atletas. É simples assim. Questão de postura, a gente tem algumas questões aqui de colocar cadeira, de rodas no local certo, de limpeza, de organização, porque eu acho que equipe tem que ter organização. Eu falo muito com os meninos aqui, é uma frase muito típica aqui, que é velocidade sem organização é bagunça, tá? Então não adianta eu querer ser o melhor, o mais rápido, desenvolver muito rápido, se eu sou bagunçado. As coisas não saem, tá? Então eu preciso ter organização. Então aqui os atletas, e vocês já sabem aqui, que a gente precisa ter organização. Outra coisa aqui, dentro de quadra, não é que eu não admito, né? É uma coisa contrária, na verdade, é uma coisa que a gente faz. Atleta tem que ter cabeça de atleta. Então o atleta tem que se cuidar, tem que se tratar, tem que ter uma alimentação boa. É, não adianta o atleta ser de qualquer jeito, porque a gente lida com alto rendimento. Então se o atleta tá aqui é porque ele quer ser atleta. Ele não é jogador de final de semana. Essa é uma coisa que eu não admito, é jogador de final de semana. Isso daí é bem claro. Então são essas coisas assim, hidratação, os atletas são o tempo todo bebendo água durante o treino para, por exemplo, não ter uma infecção urinária. Os atletas estão o tempo todo ali com alimentação correta, com alimentação boa, que é muito importante para eles serem atletas. Então, fora essas questões de organização, de respeito que a gente tem, isso é muito importante, tá? Então, são algumas coisas aí que eu não admito. Espero ter respondido. Eu vou passar para a próxima aqui. Mário, eu vou pular a sua pergunta aqui, depois eu volto nela e vou falar na pergunta do João Vitor aqui, depois eu volto na sua, Mário. Você espera um pouquinho aí para eu ir falando a pergunta da galera. Professor, eu não tenho muita força, resistência e postura. Isso é normal por conta da minha idade. Eu já tenho 4 anos de basquete, isso é na hora de aumentar minha caixa. E o que você acha do meu basquete com 4 anos de treinamento? João, como eu disse, é um atleta nosso aqui. Então, se eu não me engano, você tem 16 ou 17 anos, eu não sei a idade certinha não, tá, gente? Mas é 16 ou 17. É, é um processo. Às vezes você tem 4 anos de basquete, mas você nunca treinou, se preocupou tanto com essas outras questões, igual eu falei, treinamento de jovens atletas. Às vezes você estava muito preocupado em correr, fazer força e ser o Patrick Anderson, mas não preocupou lá com o básico, tá? Então é um momento da gente trabalhar isso. É, é normal por conta da sua idade, isso é um processo gradativo que você vai desenvolvendo, até por questões hormonais, seu organismo vai desenvolver aí até os 21 anos, mais ou menos. Então é um processo mesmo, com o tempo. Na hora de aumentar minha caixa. Tem que lembrar aquilo que o Marcos falou ontem, né, João? Você não é atleta de halterofilismo, você é atleta de basquete cadeira de rodas. Então você precisa ter força, mas você não precisa ter hipertrofia muscular para você ficar gigante. Você precisa ter força. São coisas diferentes. Hipertrofia e força são diferentes. Então é importante que você tenha muita força, muita resistência, tenha essa postura, mas não é ser fisiculturista. Não é você ser halterofilista, tá? E que eu acho do seu basquete com 4 anos de treinamento, tendenciosa essa pergunta, né, João Vitor? Então, João, eu acho que você tem muito potencial e muito a melhorar. Esse é um dos motivos que eu te trouxe esse ano para jogar com a gente aqui, e você sabe disso. Então, potencial. Então, você tem potencial, você tem uma altura bacana, você tem vontade, tem motivação. Potencial. Potencial, se não for desenvolvido, ele é desperdiçado. Então, se você não desenvolver seu potencial, não adianta para nada. Potencial sem desenvolvimento é a mesma coisa que nada, tá? Pergunta aqui do Mário Belo de novo. Em sua opinião de técnico, quais as diferenças entre o basquete andante e o cadeirante? O que é igual, parecido e o que é diferente? Então, eu jogava basquete andante, né? Quando eu era novo, joguei a vida inteira praticamente. É, e é muito diferente. Então eu vejo que hoje, assim, o basquete em cadeira de rodas, a tática é diferente. É o mesmo esporte, entre aspas, mas a diferença tática para o treinador é muito, muito, muito diferente. As questões de movimentação ali dentro de quadra,
de jogadas, é algo muito diferente. É, a igualdade seria nas regras, nas coisas gerais do esporte, né? Que é basquete. Mas as questões específicas ali tem muita diferença. Questão de tática, de jogo. Tem muita coisa que é muito mais complexa no basquete cadeira de rodas que no basquete andante. Beleza? Outra pergunta aqui do Marcos, doutor Marcos. Hugo, meu amigo, parabéns pela live, simplesmente sensacional. Muito obrigado, Marcos. A sua também foi incrível. Ontem eu não assisti na hora, mas eu assisti depois à noite. Gosto muito de fisioterapeutas. É, eu falo que a gente precisa ter um trabalho muito junto. Eu gosto nesse sentido. A gente precisa ter um trabalho multidisciplinar. Não adianta a gente trabalhar sozinho. O fisioterapeuta e o educador físico faz uma dupla muito importante no alto rendimento. Seguinte pergunta. Sua visão sobre suplementação e alimentação. Como você passa essa visão dos seus atletas? Grande abraço. Então, a primeira coisa eu acho que é o seguinte. Suplementação, como o próprio nome diz, é suplemento, é além do alimento. Se o atleta não tem condição de fazer uma alimentação saudável e suficiente, ele precisa recorrer à suplementação. Lembrando que eu não sou nutricionista, isso é uma visão geral. Eu converso às vezes isso com alguns atletas, isso é uma visão geral. O que eu acho importante é assim, ó, que eu falo com alguns atletas, é fazer o uso de creatina, por exemplo, que vai dar um aumento ali de força, é uma coisa importante. Às vezes, como tem muita sobrecarga no treino, fazer o uso de um BCAA, que ajuda na recuperação. Então, isso são coisas importantes para os atletas. Mas a suplementação é importante todo mundo ter essa noção que a suplementação ela é um complemento da alimentação. Se você não consegue se alimentar da forma correta por diversos motivos, às vezes por falta de tempo, por falta de disponibilidade de alimento, ou às vezes a gente fala assim, igual o whey protein. Se você tem um whey para aumentar seu consumo de proteína e você tem um frango que você consegue comer o frango, é melhor você comer o frango do que tomar o whey. O whey é industrializado. Agora, se você não consegue comer esse frango para ter a sua quantidade suficiente de proteína, aí você precisa do whey, tá? Então precisa suplementar, pôr um pouquinho a mais ali, tá? Para os meus atletas eu sempre falo isso. O importante é uma alimentação balanceada e aqueles que não conseguem, que fazem o uso de suplemento, às vezes é uma creatina, um BCAA para ter um aumento de força, ter uma recuperação melhor. Às vezes o treino é muito intenso e questão de períodos também. Tem época que o treino é mais fraco. Tá? A gente não treina 100% todos os dias, então tem períodos que o treino é mais fraco, tem períodos que o treino é muito intenso por um período muito longo. Então a gente tem que saber suplementar nesses momentos. Aqui a gente tem parceria com a universidade, que é nosso principal patrocinador, o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, e os atletas eles têm, os que desejam, têm acompanhamento nutricional. Então eles podem procurar lá, eu não falo muito sobre isso porque eles fazem o acompanhamento nutricional aqueles que desejam, né? Junto com a universidade. Mário Belo. O senhor fez a final da última Copa Patos contra uma equipe que alguns falam que foi montada para aquela competição. O que você acha dessa prática? Ela ajuda ou atrapalha o basquete? Olha, Mário, na minha opinião, o basquete ele precisa ser desenvolvido. E desenvolver basquete, na minha opinião, não é pegar atletas que às vezes. Não estou falando que esse foi o caso, estou falando de forma geral. Não é pegar atletas que às vezes nunca treinaram juntos e colocar dentro de uma equipe e jogar uma competição. Para mim, o basquete, para ele ser desenvolvido, ele precisa ter atletas treinando junto, ele precisa ter trabalho, tá? Igual acontece com a gente aqui em Patos, outro exemplo, igual acontece no Kings, ADD, HD Camp, CAD. Tem outros aí, senão eu vou ficar citando equipes aqui, mas essa é essa que eu lembrei principal. Que tem trabalho, os caras treinam diariamente junto ali. Isso é necessário. Tá? Se a gente quer chegar ao basquete cadeira de rodas do Brasil num lugar melhor, questão olímpica, paralímpica, né? Questão paralímpica e tudo mais, questão internacional, a gente precisa desenvolver basquete. Hoje a gente tem muito mais equipes do que atletas, tá? Então a gente tem atleta que joga para 4, 5 equipes. É claro que tem uma questão financeira aí, o atleta recebe, ele vai jogar, mas a gente não está desenvolvendo basquete, tá? A gente não tá desenvolvendo atletas, novos atletas, isso é importante. Eu não vejo novos atletas e olha que eu sou novo no basquete cadeira de rodas, tá? Então essa é a minha opinião quanto a esse tipo de coisa, tá? Próximo aí, Josias. Boa tarde, professor. Na sua opinião, o basquete de cadeira de rodas rendimento é para todos?
todos os deficientes de membros inferiores. Josias, a gente tem, creio que você está fazendo essa pergunta relacionada com a última nota lá do Comitê Paralímpico, né, internacional. Eu acho que assim a gente precisa ter limites quanto a essas deficiências, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender que o esporte adaptado ele veio de uma ideia de inclusão. Então, às vezes, naquela ideia lá do comitê, eles estão excluindo alguns tipos de deficiência e às vezes vai perder essa noção muito de inclusão. Eu não sou classificador funcional, eu entendo de classificação, até porque foi uma das bases da minha pesquisa no FMG, entendo um pouquinho aí, mas eu acho que assim, o atleta ele tem que ser uma pessoa com deficiência. 7 membros inferiores, que é a necessidade, ela pode ser para todos, o atleta de rendimento é para todos, mas para todos que querem comprar essa vida de atleta de rendimento. Lembrando que ser atleta de rendimento não é ser inclusivo, tá? Atleta de rendimento é o melhor. Às vezes o melhor não é aquele que tá na inclusão social e tudo mais, é o que é realmente melhor. Quando a gente pensa em desenvolvimento de alto rendimento, de profissionalização, a gente vai ter exclusão, tá? Isso daí é normal de qualquer modalidade. Então a gente vai ter exclusão aí. Então o basquete cadeira de roda de rendimento é para todos? É para todos. Desde que ele se enquadre e que ele seja o melhor. Aí ele vai ser para todos os melhores, digamos assim, né? Próxima pergunta aí, do Mário. O senhor tem pretensão de escalar na carreira até a seleção brasileira principal? Acha que tem o que é necessário em relação à liderança e conhecimento? Então, Mário, eu acho que assim, técnico que não tem o objetivo de chegar na seleção brasileira, ele não tem um objetivo. Eu acho que assim, trabalhar é igual atleta. Eu acho atleta que ele tem que ter objetivo. Então, o objetivo dele é ser campeão na sua equipe. Eu acho que tem que ser o primeiro objetivo para um atleta. Depois ele tem que objetivar ser campeão pelo seu país. E ele só vai chegar a ser campeão do seu país se ele fizer um excelente trabalho na sua equipe. E eu acho que o técnico é a mesma coisa. A gente não pode ter técnicos que. Aliás, poder pode, né? Mas eu não acho que é um técnico motivado, um técnico que não tem pretensões. Tá? Ele precisa querer ganhar, ser o melhor da sua equipe, e sendo o melhor da sua equipe, ele precisa querer ser o melhor do seu país. E eu acho que a principal ícone de ser o melhor do seu país é defender uma seleção, né? A gente vê isso bem claramente. Defender seleção é ser o melhor do seu país. Então, obviamente, eu tenho pretensão de chegar lá na seleção brasileira. Não sei se eu tenho essa liderança, esse conhecimento hoje, até porque isso é uma coisa que tem que vir de cima, né? Então, assim, tem que analisar o meu trabalho, analisar o que eu faço, para ver se eu realmente enquadro na função. Mas hoje o meu grande desejo em relação às seleções é trabalhar com base, trabalhar com seleções de jovens, porque eu acho que é onde que o basquete vai ser mudado, vai ser na seleção de jovens, e não na seleção principal. Beleza? Pergunta aí do. Cadê? Pergunta aí do Marcos, doutor Marcos. Outra pergunta. O futebol nos últimos anos passou por algumas mudanças na dinâmica de jogo. Na sua opinião, teria alguma regra hoje que você incluiria no BCR ou modificaria, por exemplo, 12 minutos igual ao NBA? Já que a FIBA é 10. Alteração de pontuação em atleta em 4 mudaria. Então, Marcos, eu não. Eu acho que eu não mudaria essas questões de regra. Não, teve algumas mudanças. Acho que eu não mudaria essas questões de regras no BCR. É, Acho que a estruturação da forma que tá, sim, é bacana. Agora, questão de pontuação de atletas em quadra, eu acho que pontuação é 14 pontos mesmo, é a pontuação justa pela dinâmica, tá? Que funciona o jogo. O que eu mudaria seria a classificação funcional, assim, a forma com que ela é feita. Eu acho que a classificação funcional hoje ela é uma classificação tanto quanto, eu não vou falar injusta, mas eu acho que ela é um tanto quanto subjetiva, superficial. Eu acho que a gente precisava ter outros parâmetros, por exemplo, numa conversa com a classificadora atual da CBBC, a gente falando do rugby. No rugby existe uma lista que a galera vai marcando, o classificador ele vai marcando alguns itens, e esses itens geram uma pontuação, e essa pontuação que vai gerar a classificação. Eu acho que a gente precisa construir outra forma de classificar,
que não só a subjetividade do classificador. A subjetividade é a opinião. Então, quando eu olho um atleta, eu falo, na minha opinião, pelos testes que eu fiz, eu acho que ele é tal classificação. É assim que funciona hoje. É também, igual eu falei, a linha da minha pesquisa, é essa de classificação. E então, assim, hoje funciona assim e, na minha opinião, não é a forma ideal, tá? Não é a principal forma. Eu acho que a gente precisava ter parâmetros, ter outros parâmetros que vai mostrar que o atleta realmente é determinada classificação. Parâmetros de números mesmo, assim, efetivos. Beleza? Quais as pretensões da equipe de Patos na segunda divisão 2020, considerando o cenário de 2019, que pode avaliar tanto as equipes que desceram da primeira divisão, as equipes que se mantiveram na segunda divisão e as que subiram da terceira divisão. Permanecer, meio de tabela, semifinal, final, campeão. Mário, é, equipe que não vai para competição com a cabeça em ser campeão, vai perder a competição, né, Mário? A gente precisa ter esse objetivo de ser campeão. Eu estou formando minha equipe, estou treinando minha equipe para ela ser melhor na competição. Então, minha pretensão é de ser campeão. Se a gente não for campeão, a gente tem que analisar os motivos que não aconteceu. Igual ano passado, eu levei uma equipe brasileira para ser campeão. Chegou lá, eu tive problemas e não fui campeão, fui rebaixado. Eu tenho que sentar e analisar o que aconteceu, que essa equipe não me rendeu. A gente analisou, entendeu os problemas do ano passado e está reformulando para que isso não aconteça novamente. Eu acho que assim, equipe, por isso que a gente precisa ter um trabalho, é contínuo. Aqui em Patos eu penso hoje, daqui 2, 3 anos. Então eu preciso analisar isso, mas minha pretensão é sempre ser campeão. Se for para mim ir para uma competição pensando em permanecer, em ser meio de tabela, eu nem vou, Mário. Eu vou com a cabeça de ser campeão. O que vai acontecer lá é consequência. E a gente tem que entender essas consequências. Mas a cabeça é de ser campeão sempre. É... Qual a importância do trabalho com psicólogos do esporte em equipes de alto rendimento? Como pode ser feito esse trabalho? Para mim, esse é um dos trabalhos mais importantes que a gente tem hoje no meio do alto rendimento. O ano passado a gente teve uma psicóloga do esporte com a nossa equipe aqui em Patos e a gente viu uma diferença muito grande no comportamento tanto nosso da comissão técnica quanto dos atletas. Hoje eu acredito que o psicólogo do esporte tinha que ser um auxiliar ali dentro dos treinamentos de semanais e tudo mais, porque é muito importante. Como pode ser feito esse trabalho? Contratando um psicólogo do esporte é a principal forma, né? Ou se não, existe hoje muitos meios eletrônicos aí, até no Instagram a gente vê muitos pessoal que disponibiliza informação. É o técnico estudar um pouquinho mais e aplicar algumas coisas com os seus atletas. Então aqui em Patos eu tenho uma rotina semanal com os meninos, com alguns períodos de trabalho de questão psicológica, assim, de meta, de objetivos, e são questões psicológicas, de questão de pressão. Às vezes o atleta ele vai entrar numa bandeja, ele já está pensando lá na arquibancada, ele está pensando no adversário, ele está pensando no banco, ele está pensando menos na bandeja. E ele vai errar. E o psicólogo do esporte ele vai trabalhar em cima disso, essas questões de superação desses momentos, entendeu? De concentração, de foco, de disciplina. O psicólogo do esporte ele faz isso. Ele ajuda os atletas a ter foco, a ter disciplina. Os meninos de Patos aí que tiver ainda na live, pode até falar aí mais baixo no comentário o que acharam do psicólogo do esporte, da psicóloga do esporte que trabalhou com a gente ano passado. Na minha opinião, foi sim, uma diferença muito grande na mentalidade dos atletas. Extremamente importante. O atleta em casa que está nessa pandemia deve realizar exercícios apenas físicos. Quais outras coisas são importantes? Psicológico e tática. Então, igual eu falei mais cedo, o atleta ele precisa trabalhar essa questão psicológica, de motivação, de meta e também essa questão tática, assistir jogo, assistir vídeo. Isso é importante demais para o atleta, principalmente porque às vezes o atleta tem um tempo reduzido quando está em processo de treinamento normal. E agora na pandemia, como a gente está com o tempo muito livre, é importante a gente criar uma rotina e colocar essas coisas no lugar, digamos assim. Então, fazer essas questões que eu falei de meta, assistir jogo, analisar jogo, pega papel e caneta e analisa mesmo, desenha jogadas, que aí vocês vão melhorando essa questão tática também, tá? Vitor, obrigado, professor. Obrigado, Vitor, pela presença, por você ter participado com a gente. Tamo junto, campeão. Mário, falando aí, são todas as perguntas que tem, 90%, a maioria delas recebidas de pessoas que nos acompanham aqui no BCR Brasil. Excelente, Mário. Professora Aninha estava aí.
Opa, a professora Aninha Teixeira, na verdade. Tava aí, muito bacana, do CEP Raposas. É, professor, tu acredita que o BCR é para todo PCD, como deficiência nos membros inferiores? Eu respondi lá em cima, ô Josias. Depois você dá uma olhada aí, beleza? Você falou aí, me refiro à inclusão, porém creio que é exclusivo no tocante do rendimento. O rendimento, ele é exclusivo, né? Ele nunca vai ser inclusivo, porque quando a gente lida com equipes que envolve dinheiro, nome e títulos, a gente sempre quer o melhor, né? Então a gente vai pegar o melhor atleta e não aquele que às vezes tem uma limitação, mas a gente vai incluir ele. Eu acho que o basquete, é, o esporte de alto rendimento adaptado, ele tem que ter uma divisão muito grande entre o que a gente faz de inclusão social e o que a gente faz de rendimento, porque são coisas muito diferentes, tá? Acredito que a sua opinião seja a mesma. Grande Josias, um abraço. Tenho um carinho muito grande com você, cara. Gustavo, Roberto, muito boa essa live. Deu para abrir um pouco mais meu conhecimento. Obrigado pela presença. Fico feliz de ter ajudado. O Mário perguntou se travou. Aqui tá tudo tranquilo. Mário aí também tá? Professor Lincoln fazendo um complemento aí. Boa tarde. A classificação da natação também é baseada em uma tabela. Excelente, Lincoln. Eu não tenho conhecimento aprofundado da classificação de natação, embora eu trabalhe com natação, não adaptada, mas trabalho com natação. Não tenho conhecimento, mas muito bacana isso daí. Eu também acho que tem que ter uma mudança no basquete. Josias, ainda na minha pergunta, na sua opinião, é preciso ter duas frentes de trabalho do BCR, rendimento e inclusão através do esporte? Você tentou o importante da psicologia para o atleta, e você também usufrui da psicologia? Se sim, o que melhorou? Ô, Josias, eu acho que tem que ter. Tanto é que aqui em Patos a gente tem dois momentos. A gente tem um momento de treinamento e rendimento, que é o momento com os nossos atletas de competição mesmo. E a gente tem um momento que a gente trabalha essa inclusão. A gente tem natação adaptada, tem o basquete, cadeira de rodas para inclusão e que não são voltados para competição. É importante a gente ter essa separação. Então a gente tem uma equipe de rendimento, ter lá 12, 15 atletas, 10, 12, 15, né, mais ou menos, atletas que são de rendimento, e a gente tem uma equipe em outro horário de inclusão, vai bater uma bolinha ali, vai fazer uma brincadeira, vai ser um treino mais dinâmico, uma coisa mais social. Eu acho isso muito importante, tá? Por quê? Porque o esporte adaptado, ele é inclusivo, então a gente não pode excluir isso dele. Mas se a gente pensar em alto rendimento, a gente tem que dividir esses dois momentos, tá? Fazer outras modalidades, fazer outras coisas que sejam inclusivas, mas às vezes não de rendimento. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Patos. A gente tem algumas pessoas aqui que são mais velhas, que jogam basquete e ainda assim eles jogam, mas não são de alto rendimento. Então não tem como a gente colocar esses atletas junto com essa equipe principal. São os atletas mais velhos, a gente às vezes tem um risco maior. Então a gente precisa separar essas duas frentes aí junto com o nosso trabalho. Outra pergunta aqui. Você atentou à importância da psicologia para o atleta? Você também usufrui da psicologia? Se sim, o que melhorou? Sim, eu faço esse trabalho como psicólogo do esporte também. Eu acho que a gente teve uma melhora muito grande, tanto minha como técnico, quanto com os meninos como atletas. Por quê? Porque a gente vai tendo mais maturidade, a gente vai sabendo lidar mais com as pessoas, a gente vai tendo mais essa atitude de enfrentamento de situações no decorrer do jogo, que às vezes a gente não tinha ou não tinha essa visão. Eu acho que o trabalho como psicólogo é extremamente importante, não só para os atletas, mas para a gente da comissão técnica. A gente vê outras coisas, vê de forma diferente e que às vezes ajuda a gente a melhorar, tanto aqui tanto como técnico, como quanto atleta, né? Acho que isso foi muito importante para a gente. Como tu trabalha a frustração daquele atleta que é assíduo e compromissado com o projeto, mas não tem espaço na equipe de rendimento, lança os mesmos competições alternativas. O Josias, aqui a gente tem uma forma bem simples de trabalhar com isso, que é assim, o atleta, se ele é um atleta de rendimento, ele está dentro da minha equipe.
Hoje eu tenho 12 atletas treinando na equipe de rendimento. Se ele não é um atleta de rendimento, ele joga nos atletas que participam da inclusão. Como que esse atleta participa de inclusão? É um treino um momento diferente, eles batem uma pelada, é uma coisa mais de amigo, de sociabilização, e eles jogam lá. O atleta que é de rendimento, eu acho que ele tem que ter a noção, assim como você foi atleta de basquete, de que às vezes ele não vai estar entre os 12 sempre, mas que ele tem que buscar chegar lá. Então o atleta, se ele quer ser um atleta de ponta, se ele quer estar entre os 12, quer estar entre os 5 ali da minha equipe, ele precisa treinar e render para chegar lá. O que não está lá, hoje eu não tenho duas equipes, por exemplo, para me montar duas equipes de ponta. Eu tenho a nossa equipe é a equipe B, que disputa, por exemplo, na Copa Patos, mas a equipe B é uma equipe mais inclusiva. Então, essa é a minha noção. Ou o atleta ele está na minha equipe de ponta ou ele não está na minha equipe de ponta. Se ele está na de ponta, ele está entre os 12. Isso é fato, certo? Se o atleta não me rendeu, isso é uma coisa que os meninos aqui sabem. Se o atleta não me rendeu, ele vai para a equipe B ou ele não vai jogar. E é simples assim, tá? Na sua opinião, qual a principal contribuição que um atleta pode dar a você? Josias, eu sou muito do pensamento assim, que a gente tá aprendendo com todo mundo sempre. Eu, em relação ao atleta, hoje a gente tem uma visão muito de hierárquica, tá? Eu sou professor, eu sou técnico, vocês são atletas, certo? Mas o atleta ele tem muito a contribuir. O atleta ele tem uma visão diferente, ele tem uma visão de dentro da quadra. Eu acho que a gente se torna limitado se a gente não ouve outras pessoas, tá? Se a gente não tem maturidade de baixar a cabeça e falar assim, peraí, esse cara pode me ajudar de alguma forma. Então, assim, dentro do respeito, que eu falei que é a forma que eu trabalho com a minha equipe aqui, dentro do respeito, eles me respeitam como atleta e eu perdão, eles me respeitam como técnico e eu respeito eles como atletas. É assim que funciona. Se o atleta tem algo para trazer para mim, eu vou ouvir, vou analisar se é positivo, vou ver se eu vou implantar. Tem várias coisas que a gente faz hoje aqui em Patos que veio dos atletas. Então, assim, é uma conversa, é uma dinâmica muito gostosa que a gente tem aqui em Patos, mas sempre lembrando, respeito e hierarquia. Eu sou técnico, eles são atletas, é assim que funciona e eu creio que em qualquer equipe. Professor Lincoln, ainda na questão da classificação funcional, além de critérios mensuráveis, existem pessoas como eu que defendem que tenhamos um laudo ao fim do processo de classificação. Traria mais transparência nas decisões técnicas, exigiria cada vez mais preparo dos nossos classificadores. O Lincoln, eu vou te falar assim, bem sincero sobre essa questão do laudo. Eu acho que o laudo hoje, na forma que é feito hoje, o basquete cadeira de rodas, ele é indispensável. Sabe por quê? Porque se a gente for pegar a classificação hoje, o manual de classificação internacional, se o seu jogador é um jogador classe 4,5, por exemplo, 3, 3,5, qualquer classe, lá no manual de classificação internacional, ele vai ter lá falando os vários motivos que esse atleta é dessa função, dessa classificação. Basta a pessoa ler lá que ela vai entender. Se a pessoa não tiver maldade, não estou falando que isso é o caso, mas a gente sabe que tem muita gente que tenta burlar o método de classificação. Mas se a pessoa não tiver maldade, ela vai ler lá e vai ver que o atleta realmente é aquela classificação. Não sei quando tem algum erro muito grotesco. No mais, assim, a classificação eu vejo hoje assim, o grande problema é ela ser subjetiva. O atleta, ele. O atleta não, o classificador, ele olha o atleta, faz uma análise, tem todo um processo que teria que ser médico, depois fisioterapeuta, depois educador físico junto com o classificador, que às vezes eu não sei como que é feito exatamente, mas ele ele ainda assim, ele chega lá, olha, faz todos os testes e fala assim, ó, de acordo com a minha análise, é, com esses parâmetros, o seu atleta é classe tal. Isso é a forma que funciona a classificação funcional no mundo hoje. Por isso que eu falo que, na minha opinião, deveria se mudar essa forma. Eu ter, por exemplo, a minha pesquisa na Universidade Federal, que eu falei tanto aqui, era sobre a relação da mecânica de arremesso, relação biomecânica do arremesso,
com a classificação funcional. Por quê? Porque cada atleta tem um tipo de arremesso. E o atleta com classificação ponto 1, por exemplo, ele tem um arremesso diferente de um atleta que é classificação 4,5. E aí a gente teria um parâmetro para, a partir dessas questões biomecânicas, para entender qual que é essa classificação. Se a gente conseguisse implementar isso e outros métodos, por exemplo, toque de cadeira, equilíbrio de cadeira e outras coisas, dentro da classificação funcional, para se ter um parâmetro para o classificador, isso seria lindo. Tanto é que eu já conversei com alguns classificadores de outras modalidades e tudo mais, e isso seria muito bom, entendeu? Então eu acho que a gente precisa disso, de mudar essa questão, essa forma de classificação, para a gente ter alguns parâmetros mais fidedignos e não só a subjetividade que é feita. Beleza? Quanto ao laudo, igual eu te falei, eu acho que da forma que tá não vai adiantar, vai ser a mesma coisa. O cara só vai te entregar um laudo e pronto. Fala Kennedy, um abraço, meu grande amigo. Qual o seu conselho para o atleta amador que trabalha 8 horas por dia e à noite ainda vai treinar? E mesmo nessa diversidade, ele rende e é pilar da equipe, uma vez que ele vê outros que só se dedicam ao BCR e não precisam nem cumprir o horário. Deixa eu ler de novo aqui para eu ver se eu entendi. Qual o seu conselho para o atleta amador que trabalha 8 horas por dia e à noite ainda vai treinar? Mesmo nessa diversidade, ele rende e é pilar da equipe, uma vez que ele vê outros atletas que só dedicam ao BCR não precisa nem cumprir o horário. O Josias, eu entendi a pergunta, mas assim, eu acho, primeira coisa, atleta, eu falei isso, falo isso na minha equipe aqui, atleta para mim é o melhor. Ele pode ser a estrela, pode ser o Patrick, pode ser o Terry, pode ser quem seja. Se ele não treinar e não render, eu não quero na minha equipe, ele tem que render. Não sei se o intuito da pergunta foi essa. Para mim, atleta tem que render para ele ter jogo. Tá? Então, meus atletas aqui que estão aqui em quadra, eles treinam para ter rendimento e para poder jogar. Eu acho que isso vai acabar, isso vira uma bola de neve, sabe? Isso que você está falando. Por quê? Porque o atleta que trabalha e é amador, às vezes ele não vai conseguir chegar num nível muito alto, porque às vezes ele não tem técnica, não tem tempo para se dedicar, tá? Então ele às vezes não vai chegar num nível muito alto e para ser atleta de alto rendimento mesmo, de seleção e tudo mais. E ao mesmo tempo o outro que não se dedica ao treino vai chegar um momento que ele não vai render mais. Quem treina tem rendimento. Então, o que eu acho é assim, o atleta tem que treinar. O atleta ele só desenvolve se ele treinar. Então é importante que ele treine, né? Que ele renda e que ele treine. Certo? Respondido aí, eu não entendi se a questão é muito essa, mas mas eu acho que é, né? Se o atleta treina e se dedica, ele vai render, né? E o esporte é exclusivo no sentido de excluir, né? Igual a gente falou. Kennedy, IPC tá tirando o basquete das Paralimpíadas por causa da classificação funcional, por não achar certo. Kennedy, a gente tem um problema aí nessa questão da classificação funcional. Eu falei isso mais cedo com o Josias, eu acho que assim, a gente vem do esporte inclusivo, e se a pessoa é deficiente, ela tem que estar incluída nesse processo. Agora, se ela não é uma pessoa com deficiência, não tem por que ela praticar o esporte. Porque se ela não é deficiente, ela que joga o basquete convencional, nessa ideia. Então, acho que assim, tudo tem que ser olhado muito melindrosamente para a gente saber se isso que o IPC está fazendo está sendo correto, se não está, se vai dar certo, se não vai. Tem que esperar os próximos capítulos, digamos assim. Lincoln, sugiro que você conheça a fundo o sistema de classificação da natação. É muito interessante. Eu vou procurar depois, Lincoln. Realmente eu não conheço, mas eu vou procurar como que funciona. Mário Belo, polêmica. Kennedy, obrigado, Kennedy. Um abraço. E Josias, a lei de cotas versus esporte é para poucos. Josias, o que seria a lei de cotas e esporte? Não entendi. Seria. Em que sentido esse comentário? Lei de cotas igual tem de, de pessoas negras, de pessoas pobres para entrar na universidade, alguma coisa assim, só que pelo esporte, igual é nos Estados Unidos? Questão de bolsa, é isso?
Sobre a classificação funcional, tu sabe dizer a diferença da classificação do IPC e da IWF? Josias, eu não sei os detalhes dessa diferença, porque eu estudei muito só a classificação da IWBF. Mas a classificação do IPC, eu sei que ela é uma classificação mais geral, mais generalista. Generalista no sentido de, por exemplo, pessoas, computação, ponto. Pelo que eu li lá, não são coisas muito detalhadas, igual é do basquete cadeira de rodas. Porque o do basquete cadeira de rodas, ela tem lá os seus detalhes, por exemplo, assim, o atleta é amputado, mas tem isso, tem aquilo, é cheio de detalhezinhos. Eu acho que a classificação do IPC, pelo que eu entendo, ela é mais generalista, tá? Beleza, se quiser falar aí, fica à vontade que a gente responde essa questão de lei de cotas. Porque eu realmente não entendi em que sentido seria essa lei de cotas. Seria, às vezes, igual você falou lá do atleta, às vezes o atleta que fica só por conta do basquete, tem mais. Tá? Finalizou as perguntas? Mais alguma pergunta? Se quiser, a gente vai respondendo aí. Se não, vamos finalizar a live que a gente já tá quase amanhecendo o dia. Fim. Mário Belo tá aí, finalizou? Podemos finalizar? Creio que sim, né? O Mário sumiu, mas devemos poder finalizar. Ô, pessoal, só para finalizar, que todos os atletas treinem em casa, tá? Vem mais uma pergunta aí. Tá finalizando, mas fala da importância das parcerias para a formação de equipes. Eu falei disso num grupo que a gente tem com os técnicos nessa semana. Eu acho que assim, a equipe ela tem que buscar. Eu não sou gestor, tá? Nosso gestor aqui é o Silvio, que é o presidente da associação, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, quem quiser saber mais dessas questões de parceria e tudo mais, o Silvio é uma excelente pessoa falando de questão de patrocínio, essas coisas. Questão das parcerias, questão de patrocínio, depois eu vou falar de parcerias entre equipes, tá? Patrocínio, eu acho que assim, as equipes não podem depender apenas de prefeitura, tá? Isso é uma coisa que eu acho que as equipes têm que começar a mudar, que é ter uma imagem, uma cara para vender, tá? O esporte ele é um comércio, certo? Que a gente vende para patrocinadores, porque é uma imagem muito boa. Então eu acredito que a gente precisa ter uma imagem boa nas equipes para vender isso e ter mais parcerias, mais patrocinadores. A gente comentava ontem no grupo de técnicos sobre a questão de fisioterapia e eu falei que é imprescindível ter um fisioterapeuta da equipe e foi comentado que as equipes não têm condições financeiras de, às vezes, ter esse fisioterapeuta. E eu dei o exemplo aqui de Patos. O ano passado a gente tem um fisioterapeuta, agradeço demais ele. Eu até enviei o link para ele, não sei se ele está aí assistindo, mas que é o Felipe Alonso, que é nosso fisioterapeuta. Ajudou muito a gente teve um ano muito bacana. E aí ele não pôde estar na primeira divisão e minha ex-namorada, que é fisioterapeuta, foi pra gente, no Espécie de Favor que ela fez, é, como fisioterapeuta. Mas por quê? Porque a gente tem uma imagem muito bacana aqui na cidade. A gente preocupa muito com a nossa imagem e a gente consegue vender a nossa imagem em forma de patrocínio, tá? Então é importante que as pessoas, os gestores das equipes, os presidentes das associações, mantenham a imagem de seus atletas, das suas equipes, muito bem feitos. Por quê? Porque lá na frente ela vai ter know-how, digamos assim, de chegar no patrocinador e falar: ei, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e conseguir, porque a imagem é boa, a venda é boa. NBA hoje não vive de esporte, a NBA hoje vive de venda, de comércio, de imagem. Tá? A NBA vive de imagem. Qualquer esporte no mundo hoje de alto rendimento vive de imagem. A gente tem que começar a inserir isso no basquete cadeira de rodas também, viver de imagem, viver da venda que o esporte nos dá, da superação, da melhora, de ser o melhor. Tá? Eu creio muito nisso. Quanto a outras parcerias você colocou ali para falar da importância das parcerias para a formação de equipes, eu acho que
a formação de equipes, assim, ó, de parceria entre equipes, é uma coisa muito necessária. Às vezes a gente tem equipes com características diferentes. Eu vou falar aqui entre a sua equipe, Josias de Castro, e a minha equipe aqui de Patos. A minha equipe é uma equipe nova, é uma equipe de formação e que disputa alto rendimento. E a sua equipe é uma equipe que está começando agora. Começando agora que eu falo, vocês disputaram, se eu não me engano, esse ano aí, o acesso. Vocês têm vários atletas novos, mas eu sei que é um projeto totalmente diferente do nosso e creio que você também vai concordar com isso. É um projeto diferente. Embora tenha os mesmos objetivos, a gente tem momentos diferentes. Então, igual a gente tem parceria, eu acho que a gente deve fazer parceria com equipes para crescer o esporte. Então, trazer um atleta mais novo para uma equipe mais experiente, mandar um atleta experiente para uma equipe mais nova e fazendo esse intercâmbio que a gente vai evoluindo. Isso é extremamente necessário para a gente ter um crescimento não só da modalidade, mas como técnicos, como atletas, como equipe, tá? E aí isso vai resultar lá nas modalidades lá na frente. Não adianta a gente querer que essa BBC faça tudo e que o BCR faça tudo, se dentro da nossa própria equipe a gente não faz nada, né? Então é importante essas parcerias aí. Finalizando sobre o sorteio, por enquanto, acho que não. O Mário não falou de sorteio. Se quiser fazer um sorteio, a gente faz depois. Mas muito obrigado a todos por terem participado. Aqueles que ficaram até no finalzinho aí, eu achei muito bacana. Obrigado, BCR Brasil, Mário Belo, Josias, pela oportunidade, tá? Achei muito bacana falar. Espero que a gente consiga levar esse pouquinho de conhecimento para as pessoas e que a gente tenha um BCR melhor futuramente, né? Que a gente consiga chegar no alto rendimento realmente, chegar no nível de seleção brasileira ser respeitada internacionalmente, digamos assim, né? Espero que seja a nossa principal meta, né? Obrigado a todos, obrigado Josias, obrigado João Vitor que tá mandando uns likezinhos aí. Um abraço para vocês e até a próxima. Quem precisar de qualquer ajuda com treino, com exercício e tudo mais, eu estou à disposição para ajudá-los, tá?